E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Não sei o horário que você vai estar assistindo essa gravação. Quem estiver ao vivo agora é boa tarde, né? Mas se você estiver assistindo gravado, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo episódio do Desenho de Vida Cast, onde eu recebo aqui advogados que também estão na luta contra os bancos, tá? E hoje, comigo, meu co-hosting, Lucas Neves. E aí, Lucas, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Mais um episódio aqui com a doutora Daniela, a doutora Alana, para explicar e mostrar mais um pouquinho dos nossos casos práticos no escritório, no mundo do direito, mais especificamente no bancário. Exatamente. E estou recebendo minha mentorada da mentoria Advogando para Superendividados, a doutora Alana Magno. Se apresente, Alana. Boa tarde, gente. Estou muito feliz, né? Obrigada. Gostaria de primeiro agradecer a Dani essa oportunidade de estar aqui. Eu sou doutora Alana Magno, eu atuo no direito bancário, sou advogada já há 7 anos e eu escolhi esse ramo de direito bancário para aproveitar toda a experiência que eu tinha de ter trabalhado numa instituição financeira por mais de 10 anos. E assim, eu me formei, eu já trabalhava na instituição financeira, então permaneci lá por alguns anos, até que o momento que eu identifiquei que aquele propósito, o meu propósito já não condizia com o que eu fazia lá no dia a dia, porque eu tendo conhecimento de direito, de consumidor e de bancário, e eu presenciava várias práticas abusivas todo dia lá na instituição financeira que eu trabalhava. E aí, de 2 anos para cá, eu recebi uma ligação da minha sócia, a doutora Priscila Agapito. Ela falou assim: vamos fazer uma sociedade, vamos começar a botar essa OAB para funcionar. E aí nós começamos a desenvolver esse trabalho. E hoje a gente atua com superendividamento. Conheci a Dani, né, através do Instagram. A gente atua com superendividamento, práticas abusivas, né, do banco, como tarifa, venda casada, golpe do Pix e embargos à execução, porque muitos que eram nossos clientes no banco, hoje eles estão sendo processados, executados, ação de cobrança pelo banco, e aí a gente faz a defesa e é isso. Bom, excelente apresentação. Então, assim, em resumo, ela estava do lado do mal e agora está do lado do bem, do lado certo. Brincadeira. Não, o banco é bom, é até que a gente consiga utilizar, né, quando não está praticando abusividades. Sim, Essa é a verdade. O banco, ele é bom, ele é. ajuda a gente a realizar alguns sonhos, né, para quem é empresário, ajuda ali a ter um capital de giro, um investimento. Às vezes é um empréstimo que a gente precisa para fazer uma viagem. Agora, gente, não pegue empréstimo para pagar empréstimo. Então, assim, a Lana, ela já trouxe toda essa experiência de estar 10 anos no banco? 11 anos no 11 total anos no fiquei. banco. 11 anos. Eu sou advogada há 7 anos e há 2 anos eu estou atuando na área do direito Uhum. bancário. E assim, o que que mudou? O que que foi o start que mudou a minha visão? Realmente, o banco ele não é o vilão, né? Também não podemos generalizar. Só que mudou a minha visão do banco foi a partir da pandemia para cá. Por quê? Até a pandemia eu via clientes assim crescendo, se estruturando, pegando crédito consciente. E na pandemia parou tudo, fechou tudo, foi aquele desespero. E aí o banco, muito bonzinho, resolveu suspender os contratos, prorrogar, renegociar, tudo ok. De 2021 para cá, isso começou a refletir para o banco negativamente. E aí o jogo virou, porque o banco resolveu ver o lado dele. Né? Tudo Uhum. aquilo que não foi pago lá atrás resultou, foi aquela pedalada, né, do brasileiro. E aí o cliente passou a ser o pior para o banco. Tipo, ele foi a partir de 2021, 2022 que começaram as execuções a partir de R$ 30.000, coisa que antigamente o Não, banco não não existia. fazia. Não existia. Antigamente as pessoas falavam, não, vou ficar devendo, isso aí não vai dar em nada, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada. E a partir daí, com a inadimplência muito alta, o banco começou a ajuizar a partir de R$ 30.000 uma dívida de cartão de crédito. Então, eu vi clientes que eram bons, que tiveram problemas de saúde, problemas que a empresa não se sustentou, querendo pagar, né? E o banco não facilitando em nada, não querendo renegociar, ou quando renegociava em condições que era inviável para aquela pessoa. Uhum. Então, aquilo ali.
que tirou o meu brilho. Eu falei assim, eu tô do lado errado. Porque a nossa área, o direito bancário, o cliente ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe. A trabalhista, todo mundo sabe. Ah, saiu do trabalho, não recebeu, vou botar na justiça. O cliente bancário, ele não sabe que ele está sofrendo uma abusividade. Ele acha que aquilo é normal. Ele acha que aquilo é normal, que o gerente é amigo dele. O gerente, às vezes, ele pode até desenvolver uma relação de amizade, sim, como aconteceu Uhum. comigo. Só que você tem um limite, você tem uma alçada. Aí você tocou no ponto bom. Porque não vamos citar nomes, gente, não vai, vocês não vão descobrir qual banco que a Lana trabalhou. Mas você foi gerente. Pessoa física ou pessoa jurídica? Os dois. Tá, pessoa física e pessoa jurídica. Isso. Eu acredito que pessoa jurídica você tinha o número lá, o WhatsApp dos empresários, provavelmente. Sim. Se atrasasse ali algum pagamento, você mandava uma mensagenzinha? Mandava. Colocava uma pressão? Inicialmente a gente tentava amigavelmente, né? O que está acontecendo? Teve uma empresa. Vem aqui e assina uma confissão de dívida nova. Teve Vai uma acontecer empresa. nada. Por último, assim, teve uma empresa que era muito boa, uma administradora de condomínio, e ela começou a aumentar muito assim, o risco dela. E aí eu já comecei a perceber, porque ela sempre tinha um saldo em conta e ela. Aumentar risco, porque a maioria aqui não conhece. Aumentar risco seria tá pegando Muitos limites, muito capital de giro. Tá pegando muitos empréstimos, Muitos gente. Para quem não sabe, empréstimos. capital de giro Isso. é quando uma pessoa jurídica pega aquele empréstimo, mas não é para pagar conta, é para injetar na empresa. A intenção seria para fazer a empresa crescer, né? Mas não é bem isso que acontece. E aí eu observei justamente isso, que ela estava fazendo empréstimos, capital de giro, para pagar conta. E aí eu já. O que está acontecendo aqui? Então, assim, o procedimento padrão é você acompanhar. Se já começou a mudar o comportamento, você tentar entrar com alguma solução de crédito, porque o banco acredita que vai resolver um atraso com um novo empréstimo. Com uma nova dívida. Com uma nova dívida organizando a vida da pessoa. Só que não é isso, né? A realidade não é essa. E aí, o que está acontecendo? Ah, não, a gente atrasou aqui, um fornecedor não pagou a gente e tal. Aí você vai ver no mês seguinte a parcela do empréstimo que a pessoa já pagou 10, já está atrasada. Aí tu chama no WhatsApp. Aí você já chama no WhatsApp de novo. Tem uma proposta aqui, tá aqui o link. Alguma coisa, quer conversar? Tá acontecendo alguma coisa, aí você vai. E o banco ainda é mais incisivo, porque tem alguns casos que eles mandam a gente visitar a empresa para ver se a empresa ainda existe, se ela ainda está de pé. E aí a bomba estourou. Um dia ela usou todo o limite, não tinha condições de pagar, não tinha dinheiro para pagar nem o que ela tinha que pagar aos funcionários. E aí, nesse momento que a bomba estourou, o banco já fecha, você não consegue aprovar nada, nem com garantia real, nada. E a solução é a pessoa renegociar. Só que essa empresa, ela tinha, como ela era uma administradora de condomínio, ela tinha uma coisa específica, ela não podia ter negativação, porque os condomínios, quando iam contratar, pedia certidão negativa de débito. E se está devendo, ela não vai, ou seja, ela vai falir a empresa, porque ela não vai conseguir se restabelecer no mercado. Só que eu não sei como eles sumiram, pararam de me responder. Aí ela até assinou a renegociação de dívida, né? Você vai concluir. Ela assinou, fez lá, não tinha o que fazer. Duplicou ou triplicou o valor da dívida? Triplicou o valor da dívida dela. Tá devendo 100 mil, agora 300, pronto. Não, era 1 milhão. Agora tá devendo 3 milhões, pronto. Todos os limites que ela tinha no banco eram 1 milhão. Caramba. E aí ela assinou a renegociação, que foi uma forma de, naquele momento, ela zerar a conta. Para o banco, ele finge que acredita que a pessoa vai pagar, né? Porque aquilo ele pega aquela Mas ele já sabe, né? Matematicamente vai ser impossível. Ele já joga lá para frente e você ganha tempo. Mas assim, por que me incomodava? Porque eu sei que foi um histórico, foi crédito mal concedido. Depois a gente vai entrar nesse. Anotem aí, crédito mal concedido. Por que acontece? A gente sabe que a lei do superendividamento, para quem está chegando aqui agora, o que é a lei do superendividamento, né? Existe uma tese que começou na França, lá na década de 80, que era justamente para ajudar o consumidor endividado a sair do endividamento. Então, a tese do superendividamento, e na França é perdão total da dívida, tá? Se eu chego lá, uma consumidora, olha, meti meus pés pelas mãos e me endividei, a França vai lá e vai
perdoar toda a dívida e falar, vamos embora, agora você vai começar a sua vida financeira do zero. No Brasil, a gente não é a mesma coisa. No Brasil, existe uma lei que trouxe artigos para dentro do Código de Defesa do Consumidor e permite que o consumidor endividado reúna todos os credores no único processo e apresente ali o plano de repactuação. A gente chama um plano de pagamento para pessoa física, dívidas de relação de consumo e de contratos que não tenham garantia real. A doutora Alana falou aqui de contratos de garantia real, de pessoa jurídica, é quando a empresa coloca bens da empresa como garantia. Olha, se eu não pagar, pode levar aqui meu maquinário, meu carro, é mais ou menos isso. Isso. Com, que Imóveis. faz com o banco. Já a pessoa jurídica não pode se beneficiar da lei de superendividamento, né? E aí, o que vai fazer? Vai procurar um escritório especializado, um advogado especialista, para fazer uma ação revisional daquele capital de giro, ou fazer uma defesa quando já está respondendo uma execução. E aí, o Lucas estava comentando que hoje chegou uma empresa aí para você fazer Chegou hoje com capital de giro, devendo aí em cerca de 12 parcelas já. 12 parcelas de quanto, mais ou menos? Eu sou Em curiosa. média, de 6 a 7 mil reais de parcela. 6, 7 E mil perdeu reais. também na busca e apreensão de placas solares, tá? Não tem só busca e apreensão de veículo. Ele tinha placas solares na empresa dele, houve a busca e apreensão também de Caramba. todo o equipamento dele. Isso aí ele já perdeu de forma definitiva. Ele está tentando minimizar os danos dele nesse contrato agora de capital. Porque se não apresentar a defesa, com certeza já tem um processo de execução, isso aí é fato, só que ele não tem ciência ainda. A gente vai fazer o atendimento para poder estruturar e ver qual vai ser o próximo passo agora dele para conseguir sair desse problema que ele criou, né? Se jogou nesse Uhum. problema. Então, bem como disse a doutora Alana, a pessoa sabe que não vai conseguir pagar, mas ela acredita que no futuro ela vai resolver aquilo. E Mas teve a não é bem pressãozinha do assim. gerente ali, com certeza, para fazer assinar. Com certeza, com certeza. Então, o bom que ela anda aqui, não deixa a gente mentir, e eu tenho alguns amigos que também são bancários, a Lana já foi bancária, então, assim, gente, o gerente não é seu amigo. Não é. Ele tem seu WhatsApp, ele tá ali, só que com certeza se você sofreu uma pressão ali do banco, Sim. tipo, eu quero que você renegocie Não, com essa pessoa. a pressão que o bancário, né, o gerente, ele sofre é a título até de ameaça de demissão. Ah, porque Assédio moral, né? assédio moral, se essa empresa não pagar, você concedeu o crédito errado. Entendeu? Sendo que o gerente, ele simplesmente joga a proposta ali no sistema, ele não tem Uhum. ferramentas. O sistema do banco tem, ele busca, né, variáveis, até se naquele CEP a inadimplência é muito alta, tudo isso é Interessante. analisado. O gerente não, e muitas vezes ele desenvolve uma relação de amizade e ele quer realmente emprestar achando que ele está fazendo o melhor para aquela pessoa, que ele está ajudando aquela pessoa. Só que o crédito mal concedido acaba resultando nisso. Teve situações de clientes que eu falava assim, meu Deus, eu insisti tanto para essa empresa pegar, Deus me perdoa. Mas assim, eu vi que eu não ajudei a empresa. Eu não ajudei, Você infelizmente. deu mais Então, Acabou corda para eles se prejudicando. enforcarem. e E- hoje eu vejo assim, nos atendimentos com meus clientes de superendividamento, os servidores do Estado, principalmente, né, que é o nosso Uhum. maior público, que eu vejo que são 3 fatores que levam a pessoa a esse superendividamento. Primeiro, o nosso poder de compra, né? Porque o servidor, principalmente, tem um salário muito defasado. Então, ele vai perdendo o poder de compra e aquilo que ele ganhava 4 anos atrás para sustentar uma família de 4 pessoas, hoje ele já não consegue. Para manter isso, o que ele faz? Ele tem a brilhante ideia de procurar o banco. E aí, a concessão de crédito irresponsável. Porque não existe uma pessoa que ganha 3 mil reais acumular 300 mil reais em dívida. Dívida. Ganha 3 mil, tem um cartão de crédito de 50 mil. Matemática não mente, né? Então, Não assim, é tem uma como coisa. camuflar. Muitos vêm, né, até a gente envergonhados, né? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Quando a gente apresenta a planilha com o valor total, até a pessoa se assusta, porque ela não tinha nem noção de que era aquilo tudo que ela tinha de A devedor. gente se assusta lá no escritório também. E aí, Primeira vez, sem querer te cortar, primeira vez que a gente teve um cálculo que passou de 1 milhão,
Aí eu pedi pro Gabriel, falei, Gabriel, você não errou nenhum dígito aí, não. Ele, Dani, já fiz 3 vezes, passou de 1 milhão. Pessoa física devendo mais de 1 milhão. E eu vejo que são por esses fatores. E o planejamento financeiro, que Uhum. infelizmente nossa população brasileira, ela não tem essa educação, esse Educação planejamento financeira. financeiro. Hoje, um jovem de 18 anos começa a trabalhar para ganhar um salário mínimo, ele abre uma conta nos bancos O digitais, roxinho, já é liberado um cartão de crédito para ele de R$ 2.000. exatamente. Então, como que ele vai ter Já condições? faz Ele o vai reclamar que não financiamento dá da pra comprar o moto, iPhone. já faz o financiamento de uma moto sem Exatamente. entrada. Então, assim, são fatores que Sim. vão levando a pessoa para esse caminho de superendividamento. E que se ela não procurar a ajuda de um profissional, ela nunca vai conseguir sair. Uhum. E assim, eu tenho até colegas advogados que falam: ah, mas como que você tem êxito? A pessoa está endividada. Ela precisa procurar um profissional que vai orientar ela da melhor Uhum. forma, porque se ela for simplesmente pela linha do banco, o gerente ele não tem nem alçada para negociar aquilo que a gente faz juridicamente. Exatamente. Então, assim, tem até o próprio, não só advogados que têm essa dúvida, se os próprios advogados têm essa dúvida, imagina o endividado. Tem muito endividado que fala assim: não vou procurar o advogado, porque eu tenho que pagar honorários por advogado. Gente, a gente já conseguiu redução de R$ 400.000 na dívida. Que o honorários que a cliente pagou pro meu escritório não é nada perto dos 400.000 que eu fiz a cliente economizar. Então, o que acontece muito? Primeiro, cultura do brasileiro de não vou procurar um especialista. É muito caro. É caro. Caro é você ficar na ignorância. Se você acha, como diz aquela frase, se você acha que a educação é cara, não sabe o preço da ignorância. Então, quando a gente fala de educação, não estou falando para você pagar uma faculdade de direito. Estou falando que você pode pagar alguém que estudou e é gabaritado para isso, para pensar por você, traçar uma estratégia. Então, primeiro, o brasileiro, ele não valoriza o serviço prestado, ele valoriza o bem material. Quanto que isso custa? Ele quer tocar no bem material. Só que é por isso que ele está endividado, porque ele não entendeu ainda essa questão. Segundo, realmente, falta educação financeira. Então, assim, eu advogo há 17 anos para endividados. Não teve. Rarissimamente, assim, de 100% de todo mundo que eu atendi em 17 anos advogando, eu vou falar para você que nem 5% tinha as dívidas ali realmente listadas. Eu chego para a pessoa e falo assim para o endividado: você sabe quem está devendo? Não sabe. Sabe quem são seus credores? Não sabe. Sabe quem é o credor que chegou àquela intimação do fórum? Ah, esse aqui é o banco X aqui, o roxinho está me processando. Ah, tá. Eu sei que eu estou devendo X porque eu recebi intimação, mas já se perdeu totalmente nas contas. Então, isso é muito importante. A gente colocar, nem que seja, gente, eu falo, coloque numa folha, no papel de pão, que seja. Uma folha, uma caneta, você já começa a se planejar financeiramente. Coloque ali, quanto que você paga de água, né? Você come? Quanto que é o mercado? Você paga água? Quanto que é o colégio do seu filho? Coloca, porque você não sabe nem quanto você gasta. Para poder metrificar também. Como é que você vai Exatamente. saber? Você vai só pagando de forma aleatória, você vê, tô sem dinheiro. Por que tá sem dinheiro? Exatamente. Ou seja, aquilo que não pode ser metrificado não pode ser melhorado. Pega o REC, anota isso aí. Pega o papel Eu já caneta e tive anota. casos do cliente só saber os bancos. Não, eu sei que eu devo no tal, no vermelhinho, no laranjinha e no outro vermelhinho. Sabia nem Não valor. sabia nem o que ele devia. Aí fica difícil, né, para negociar. E o banco gosta disso. Porque aí, quando o gerente te liga ou te manda uma mensagem e fala assim: eu tenho uma proposta muito boa, você está assinando uma confissão de dívida de 150 mil de uma dívida que não chegava a 50. E é muito comum isso. Agora eu vou perguntar para o Lucas qual foi o valor mais exorbitante que você já viu, assim, de renegociação. De uma renegociação, estava até falando com a doutora Lana antes de chegar aqui. Eu fiz 2 audiências na segunda-feira de superendividamento, uma em São Luís do Maranhão, de forma virtual, e a outra foi na comarca de Niterói. E já estavam lá na sessão de mediação alguns representantes do banco, dos bancos que o cliente estava devendo, e eu não tinha nem ciência de que ele tinha aquela dívida. Foram 18 contratos de um banco só. Que ele pegou um cheque especial, era um lease, e depois ele foi só renegociando esse cheque especial até chegar no número de 18 contratos. Era 5 mil que ele pegou e eram 166 mil, totalizando os contratos. E Peraí, era 5 mil inicialmente. E virou? 166 mil.
160 mil aí só de juros. Isso aí. E quando a representante da instituição financeira foi listando, eu olhei para ele assim, você sabia dessa? Ele, não, eu sabia, porque eu peguei um cheque especial. Só que ele nem contou pra gente, então vai ter que atualizar o plano de pagamento dele, porque foi uma audiência de mediação. E eles ofereceram 19 mil para quitação. Só que com o plano de pagamento que nós fizemos para ele, não vai chegar nem próximo desse valor, vai chegar em 9 mil, isso em Uhum. 60 vezes. Então, para ele vai ser mais vantajoso aguardar a homologação do plano compulsório, porque não vai ter acordo nesse sentido. Mas essa semana foi esse o valor que eu vi assim de exorbitante, de um contrato virar 18 renegociações ao longo do tempo. Não, e detalhe, pegou 5 mil, virou 169 mil. Eles estão oferecendo 19 mil Mais ofereceram 19 para quitação. Era à vista ou era parcelado até? à vista. À vista. E aí eu sempre falo com meus clientes, faz um provisionamento, guarda um valor. Porque não adianta nada a gente ingressar com uma ação de repactuação ou uma ação revisional ou começar a negociar com o banco de maneira extrajudicial, fora da justiça, se o nosso cliente não tem reserva nenhuma. Exatamente. Então, muitas das vezes, você tem que sim. Ah, Dani, mas eu não consigo porque não sobra dinheiro. Baixa padrão de vida, a gente faz um esforço, troca filho de colégio, coloca o filho no colégio público, que seja, começa a juntar o valor, porque essa dívida é de 160 mil. Qual é a chance, Lucas, do banco não ingressar com uma execução? A chance é alta de ingressar. De ingressar. Mas Ingressar. do banco não fazer nada, praticamente Ah, impossível. muito baixa. Ainda mais que ele tem outros contratos nessa instituição também. Inclusive, ele tá devendo para outro banco uma dívida de cartão de crédito 33 mil e já ingressaram com uma ação contra ele. Ele já fez a defesa, foi para sentença agora. Mas eu mencionei nesse processo em si o plano de pagamento dele e o número da ação de superendividamento distribuído. Então o juiz pediu para suspender por enquanto até ter essa homologação do plano. Porque aí não vai ter como Uhum. discutir nessa outra ação o mesmo débito que ele vai Que ele quer repactuar. Exatamente. A gente faz isso também lá no escritório. Então, assim, e tem advogado que às vezes não entende isso também. Aí eu vou fazer outra pergunta para a Alana. Porque eu ensino isso na minha mentoria, advogando para superendividados. Para quem não sabe, gente, eu tenho uma mentoria, né, que eu não divulgo muito, não faço lançamento, não divulgo, não faço patrocinado. É quase tipo me chamam no direct e falam, Dani, você tem curso? É tipo isso. Mas deixa eu dar um adendo nessa questão aí do curso. Eu conheci você pelo Instagram, assistindo as lives toda sexta-feira. Ai, que legal. E aí você fez uma live que você ensinou sobre a ação do FGTS. Aí eu falei assim, vou testar o que essa mulher tá falando. Deu certo. E aí deu certo. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí continuei assistindo, aí eu falei, poxa, ela podia lançar uma mentoria ensinando de superendividamento, porque assim, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Hoje a internet é tudo muito distante, né? Todo mundo tem uma vida maravilhosa e você não, era daqui, de Nova Iguaçu, era uma coisa palpável. Era acessível. E realista, gente, eu não ando de Porsche. Ainda. Eu não ando de Porsche. E é porque o que acontece? O meu público, ele é o servidor público superendividado, é o empresário que está endividado, é a pessoa que está endividada. Quem está endividada não quer ver ninguém ostentando na internet ou algo desse tipo. E, gente, não acreditem em nada que vocês fiquem vendo aí pela internet, porque a pessoa vai lá, aluga uma Porsche, aluga uma mansão, é verdade, aluga uma mansão, diz que aquilo tudo ali foi, olha, eu fiz meu cliente economizar isso, economizar aquilo, e aí você acha que ele vai gerar aquele resultado para você e não vai, porque é uma pessoa que é fake, tá? Tem 2 processos no Juiz Brasil. Exatamente, só. E aí é diferente quando você realmente você vive aquilo que você fala. Exato. E assim, eu não sei, assim, olha, muito legal, porque a Lana realmente veio do Instagram, me conheceu, e agora a gente já tem uma amizade, temos parceria até. Sim. A gente tá fazendo parceria de revisional de contrato de pessoa jurídica, né? Então a gente, de mentorada, acabou virando aqui parceira, também tem parcerias com o Lucas também. E isso é bom. Sim. E você provavelmente só me conectou comigo porque eu transmito verdade. Porque outra coisa que eu sempre falo, a energia da pessoa. Você pode decorar a fala, pegar lá no chat GPT, inteligência artificial, põe aqui um texto para mim e ler o texto, decorar o texto, falar muito bem.
Cara, se tem uma coisa que é difícil, é enganar a pessoa, é energia. Por que que os melhores atores, eles fazem a gente chorar junto? Você sabe que ele tá interpretando, porque ele tá colocando a energia A dele ali emoção na emoção, dele. na interpretação. Ele tá se dedicando de corpo e alma ali. E uma coisa que eu me identifiquei foi porque você sempre conta a história, né, que o seu pai era servidor do Estado, e assim, você viveu aquilo ali. E eu vivi, não na minha família, mas eu vivi porque eu vivenciava vendo aquelas pessoas ali todos os dias. A pessoa recebia e estava lá para fazer um consignado. Então, eu acho que foi isso que fez um pouco a conexão e a verdade. Né, a verdade, assim, você viver, você mostrar as ações, você fazia a live despretensiosamente. Aí eu ficava, gente, será que ela não vai lançar um curso? E aí, quando você lançou a primeiro curso, a primeira turma, eu não entrei na primeira. Eu ainda estava no banco, e aí, no momento, eu falei, não tem como fazer Não, e tu agora. pagou mais caro, porque quando ficou o dobro do valor, ela entrou. Aí, quando foi em janeiro, a gente começou a conversar, né? Aí você falou assim, olha, você vai fechar um cliente, vai te dar o retorno, né? Eu falei, vou arriscar, vou acreditar nela. Já tô aqui 1 ano paquerando ela. Foi, ela até falou isso. Eu já tô 1 ano aqui te paquerando no Instagram e ainda não comprei a mentoria. É. Aí você entrou na Entrei mentoria. na de janeiro. Entrou em janeiro. Entrei em janeiro. E E assim, começou a advogar para super endividados. aí incrementamos esse Uhum. serviço de advogar para super endividados. E tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente sente muito quando vai atender o cliente, né? A Uhum. mentoria, eu acho até uma pena você não fazer tanta propaganda da Eu mentoria. já falei isso com ela também. Ela tem que Porque- fazer um lançamento. Tem que fazer um lançamento, porque é muita assim, energia para fazer um lançamento, é. gente. é um assunto delicado. Na mentoria super completa, você ensina tudo, desde o atendimento até você passar a proposta de honorários, você explicar tudo para o cliente. E o que eu acho também assim que você precisa, né, falar, porque os advogados têm muita resistência ainda. Tem. Os advogados têm muita resistência. E o que eu costumo explicar para os advogados, colegas, para os clientes, a gente não garante um êxito, a gente não garante procedência, a gente garante uma melhor negociação, porque, como o doutor Lucas citou, os maiores vilões são cartão de crédito e cheque especial. E você não vai conseguir um desconto dessa situação dele aqui de 170 mil por 19 mil. é Você possível. não vai conseguir numa agência, mesmo que você chegue lá e fale que você tem o dinheiro à vista. Então, É Conseguir isso aumentar o que... número de parcelas. Isso Isso, consegue. isso que muita gente não consegue entender. Às vezes até cliente do escritório fala, doutora, mas apareceu aqui no meu aplicativo, depois que distribuiu a ação. Apareceu aqui uma proposta muito boa do banco. Sim, só apareceu porque a gente ingressou com a ação. Porque se não tivesse ingressado com a ação, não teria aparecido aquela proposta ali. Porque quando você ingressa com a ação, o banco vai para o jurídico do banco, aí tudo muda. Então, ele já começa a colocar. E o banco trabalha muito com estatística, tá? Então, o banco, ele sabe que a chance de êxito aqui, ela é menor ou ela é maior, ou eu não vou conseguir executar essa dívida, como você fez lá, você peticionou para suspender a execução. Não vou conseguir executar essa dívida porque já tem uma ação de repactuação. E essa ação de repactuação pode ser que demore 1 ano, 1 mês ou 10 anos. A gente não sabe. Então, para o banco, ele já trabalha com isso. Então, às vezes, o pessoal fala assim, o processo demora muito, isso é bom ou é ruim? Depende, eu estou do lado de quem com a minha estratégia. Meu cliente tem dinheiro para pagar? Não tem. Então, se a gente Ele tá ganhando conseguiu tempo. eliminar, eu vou ganhar tempo. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender, quais são as estratégias. Ou então, a pessoa vai lá no Instagram, né, nas minhas redes sociais, e pergunta, quanto que é uma ação? Vai fazer o superendividamento. não é? Calma, eu não sei qual é a natureza do contrato, eu não sei qual o valor do passivo. Então, tudo tem que ser analisado. Então, é difícil, às vezes, explicar. Acho que é uma pro receita de leigo. bolo, né? Vai fazer tudo É o ali mesmo e para todo jogar. mundo, não é, né? Não é. Tem clientes que devem mais no cartão de crédito, tem clientes que devem mais no cheque especial, tem cliente que já renegociou e não conseguiu pagar nenhuma parcela. Então, cada caso é um caso. Uma coisa que eu aprendi na sua mentoria foi chamar o cliente para reunião, porque às vezes a gente fica ali conversando no WhatsApp e a conversa não desenvolve, ou o cliente não tem os bancos, os débitos, os contratos, não sabe nada. E aí, quando você chama ele para reunião e você vai conversando, mas era limite, era empréstimo, era consignado, e aí você vai conseguindo absorver Você melhor, vai extraindo a informação do cliente. extraindo informação do cliente para você montar o plano de pagamento e agir da melhor forma para o cliente. Então, assim, eu acho que como você, quanto eu, como vivemos um pouco isso, a gente busca
um resultado para aquela pessoa. É o que eu falo, não posso Verdade. garantir, mas eu vou fazer de tudo que eu puder, porque eu já Uhum. presenciei situações na época. Acho que a gente até conversou sobre isso na live de um cliente que ele ficou paraplégico uma época que o governo do estado não estava atrasando. O Sim, 13º foi através de empréstimo. Era um senhor aposentado, se eu não me engano, ele era policial. E ele sustentava a família toda. isso acontece muito com o servidor público. Ele é o chefe da família, acaba que todo É o é o provedor de provedor. todo um grupo, E de aí, às vezes 10 pessoas, 6 Paga pessoas. filhos, aluguel, faz netos. compra, paga financiamento de veículo, tem tudo ali. Aí quando ele recebe, vamos supor, 10 mil, já tem contribuição no imposto de renda, dedução, tem previdência, acabou, já Isso foi é, tudo. isso é verdade. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. E outro ponto que eu vejo muito também, assim, exemplo, eu acredito que os seus clientes também. 99% dos meus clientes, eles não querem ficar sem pagar o banco. Sim, Eu não quero dar calote, tá, doutora? Não é porque eu não quero pagar, não. A maioria, 99%. É uma eles têm essa crendice. preocupação, Eles têm né? essa preocupação. Eu falo, olha, entendo perfeitamente. A gente não está ensinando a dar calote, apesar que eu tenho muito hater que fala que eu ensino a dar calote. Eu não ensino a dar calote em banco. Eu quero que você pague o que é justo, tá? Então eu deixo isso bem, bem claro. E aí eu explico, olha, a gente vai negociar. Tá, a ideia é conseguir negociar. E a gente quer que você pague, mas pague o valor justo. A pessoa, ai, tá bom. Mas porque eles ficam com medo de ficar. É, Outro ponto também, gente, que eu vejo muito, é que muita gente reclama: o meu nome vai ficar no SPC e o Serasa. O porquê que as pessoas são tão presas ao SPC e o Serasa? Eu até te pergunto com relação a banco. Fala pro Lucas responder primeiro, depois você. Que as pessoas são muito presas ao SPC e o Serasa ao ponto de fazer péssimas negociações porque não quer que o nome esteja sujo. O que você acha, Lucas? Eu acho que enquanto ela ter o nome restrito, ela não vai conseguir novas operações. Essa é uma característica do superendividado. Ele quer pagar uma dívida com outra. Então ele Isso é fica verdade. pensando, tá, eu não vou conseguir crédito, como é que eu vou pagar aquela outra dívida ou fazer uma nova dívida? Será que eu vou conseguir, nesses 5 anos de plano de pagamento, contrair novos empréstimos? Inclusive, é uma Verdade. sanção que o juiz, o magistrado, ele coloca até na sentença que você mandou do seu escritório, que ele colocou que ele fica impedido de 5 anos contrair novas operações sob pena de ser cancelado o plano de pagamento. Verdade. Então, acho que essa preocupação é nesse sentido, de não conseguir novas operações e não conseguir lá na frente pegar novos créditos enquanto durar o plano. Mas isso aí tem que ser sempre no atendimento bem explicado, como você passou para a gente, e para não trazer uma falsa esperança para o cliente. Não, você não vai precisar pagar Uhum. nada, você vai pegar novos créditos, igual essa nova ação do Limpa Nome. Só limpa seu nome, você não tem crédito. Não tem Exatamente. crédito. Essa também é famosa. Tem A muita ação do gente Limpa vendendo Nome. essa ação aí Não do quer, Limpa não Nome. preciso é. nem do superendividamento, só quero limpar o nome. Eu acho que essa questão do nome sujo é uma coisa muito cultural, né? Ah, eu só tenho meu nome. O meu nome não pode ficar sujo. E realmente, para não ter o nome sujo, eu vejo que os clientes se sujeitam a péssimas negociações porque ele não quer ter o nome sujo. Só que isso não é o pior do cenário. O pior do Não. cenário é ele renegociar uma coisa que ele não vai ter condições de pagar e aí ele ficar com o nome sujo dele com um valor maior Maior do ainda que. do que a dívida original. Exatamente. Então, o que eu percebo, que o doutor Lucas estava falando, é essa questão de eles são viciados em empréstimos. Muitos eles são viciados. Eu já Verdade. tive reunião, já tive cliente que não fechou, porque quando a gente explica que, ó, não vai poder fazer, não vai poder contrair novos empréstimos, porque você está se reestruturando. Usa o consignado como uma muleta. Exato. Aí não consegue se livrar da muleta. Lá na própria instituição financeira, quando eles vão fazer renegociação de dívida, eles não informam para o cliente que enquanto eles estão pagando a renegociação, ele não vai poder contratar novos créditos. Por exemplo, já teve vários casos de cliente, eu renegociei o cartão, mas o cartão vai voltar? Vai, não vai voltar. Não vai voltar. Às vezes você termina de pagar a renegociação, você liquida e o banco não libera, você fica com um apontamento interno. Então, essa questão do nome sujo ou não estar com o nome sujo
ele fez a renegociação, quitou, só que o banco vai colocar lá que ele quitou em prejuízo, que ele quitou num valor menor, e aí ele ficou impedido da mesma forma. Então, é isso que eu tento mostrar para os clientes. E eu vejo que quando uma pessoa ela busca ação de superendividamento, aí ela está demonstrando a boa-fé. Sim, Ela com está certeza. demonstrando que ela quer pagar. Porque uma pessoa que quer dar o golpe, ela não está nem aí. É aquele, eu não tenho nada no meu nome, eu não tenho carro, não tenho casa, Esperar não os 5 tenho. anos Eu vou passar, né? esperar, é. Ilusão, tá, gente? 5 anos. Eu vejo assim também. Você falou uma coisa cultural. O que acontece? Minha avó, meu bisavô, eles tinham a mania de falar assim: a única coisa que a gente tem é o nosso nome. Mas quando a gente fala que a única coisa que a gente tem é o nosso nome, você acha mesmo que há 100 anos atrás tinha Serasa? Tinha Score? Não tinha, gente. Não tinha banco digital. Acho que era um banco só e olhe lá. Então, o que que acontece? Quando a gente fala dessa cultura, o nosso bisavô, nossa avó, nosso pai, nossa mãe, eles não estão falando do seu nome limpo no SPC do Serasa com score alto para você conseguir um cartão de crédito. Eles estão falando que a única coisa que a gente tem é o nosso nome, nossa palavra, nosso caráter. O nosso nome na O nome na praça. praça, exatamente. Não estou respondendo nenhum processo criminal, eu não sou aqui um agiota, eu não sou aqui um golpista. A ideia era essa, não é o nome no SPC do Serasa, só que o banco ele sabe que você acha que é o SPC do Serasa. E aí ele fala, ai meu Deus, eu não quero meu nome sujo. E teve uma cliente que eu fiz uma reunião com ela, deve ter, acho que foi uns 15 dias atrás. E aí a gente conversando, ela falou assim: doutora, mas o meu nome ainda eu consegui eliminar, mas o juiz suspendeu não, limitou descontos, né? Só que não deu o nome. A suspensão da Exatamente. restrição. Não suspendeu a restrição, continua com o nome sujo. Mas ok, tá respirando um pouquinho melhor porque tá ganhando um pouquinho mais. Ela, mas o meu nome continua sujo, doutor, e tal, isso tá me incomodando. Aí eu falei assim: mas pra que a senhora quer um nome limpo? Em reunião por vídeo. Me explica, pra quê? Pra que serve um nome limpo? Quando eu falei isso pra ela, né? Ela já entendeu. O nome limpo, gente, pra você que tá endividado, é pra você fazer mais dívida. Não faz outro Não sentido. faz sentido. Não faz sentido. Então eu falei, o seu nome limpo seria pra quê? Pra você fazer mais dívida? Aí a gente tem que emendar inicial porque aumentou sua dívida. Quando eu expliquei isso pra ela, e aí eu sempre brinco, que eu aprendi com o educador financeiro, que é até um judeu que se chama Ben Zruel, depois é com Z, procura ele no Instagram. Ele falou o seguinte, ele brinca, ele fala assim, seu nome não vai ficar sujo. Seu nome vai ficar protegido durante um tempo para que você não aumente a sua dívida. Então eu brinco com meus clientes, eu falo a mesma coisa. Seu nome não vai ficar sujo. Ele vai ficar protegido numa lista para que você não contraia mais dívidas. Aí a pessoa entende e aí relaxa. Porque eu acho que, assim, psicologicamente, acho que o gerente, o banco, eles usam desse artifício. Seu nome vai sujar. Assina aqui essa confissão de Sim. dívida, senão seu nome vai sujar. E põe uma pressão que o consumidor acredita. É o famoso, você vai perder seu carro, você vai perder seu apartamento. Seu CNH. Você vai perder CNH, seu passaporte. Você nem viaja. Seu passaporte Não vai. tem dinheiro. Exatamente. Você vai Educação perder seu positiva. passaporte. Você vai perder seu passaporte. Só que a pessoa cai na pilha. Sim. E eles falam de uma maneira que aí, às vezes, eu recebo pergunta no direct, doutora, dívida de cartão de crédito, eu perco o meu imóvel? E eles criaram uma nomenclatura também. O cliente me mandou uma mensagem que recebeu juízo arbitral, eu não lembro. Eu já vi. Foi encaminhado para o Ou juiz arbitral para poder Meu fazer Deus, audiência. Porque você vai perder o seu imóvel, aí a pessoa fica logo desesperada, né? Ó, gente, pra quem estiver assistindo aqui ao vivo gravado, deixa eu só deixar uma coisa clara com vocês. Você só vai perder seu imóvel, tá? Onde essa casa que você mora, você só vai perder ela se for dívida do condomínio, porque é uma dívida do próprio imóvel, IPTU, que é imposto, e o financiamento do seu imóvel, tá? Se for nesse cenário. Então, por isso que até na hora de ficar inadimplente, eu sempre falo, você tem que traçar uma estratégia. O que eu vou deixar de pagar? Que eu joguei pro alto e falei, isso aqui eu não vou deixar de pagar. Às vezes, eu já vi cliente meu. Não é interessante. Deixou de né? pagar o financiamento do imóvel e pagou o cartão de crédito. Falei, então você escolheu logo que não era para ter deixado de pagar. Porque o cartão de crédito, eles
é que o doutor Lucas tinha citado. O empréstimo consignado acaba virando um braço a mais, né? E o cartão de crédito é a mesma coisa, porque eles pagam já para usar novamente. Pra tentar Fora, liberar um fora. mínimo de limite ali pra no outro mês respirar novamente. Você conhece alguém, Lucas, ou algum amigo seu, não sei, você é mais novo que a gente, que passa na própria maquininha o cartão? Conheço. Tem alguns, É. inclusive, falam, não, mas não tem por que ser crime isso, não tem por quê. É minha máquina, meu cartão eu passo. A máquina é minha, o cartão é Esse meu, eu é o posso passar. absurdo dos absurdos, né? Porque tá enganando quem? Ape- Gente, a conta não fecha, a matemática ali não fecha. Pra quem não sabe do que é, vamos lá, Lucas, explica aí. O que é passar a maquininha, seu cartão na sua própria máquina? Você basicamente vai estar simulando uma operação de crédito. Você tá Então, dando crédito pra você mesmo e não pode. você vai girar ali como se fosse tá tendo uma rotatividade na sua operação, você usa a máquina, vamos supor, para sua loja, mas você que está fazendo uma operação no seu próprio nome. Então, no final, isso não se sustenta quando vai fazer o balancete ali e acaba tendo até um crime de ordem econômica, né? Isso, Tributária Contra o também, sistema contra o financeiro. sistema É. E financeiro. você ainda pode ter o cartão de crédito cancelado, porque acontecia isso do banco identificar. Isso é uma cultura E que o está banco crescendo. identifica mesmo? Identifica. E notifica, e se continuar, eles cancelam. Então Aconteceu. o banco tá de olho, tá, O gente? banco está de olho, o banco mudou muito por causa da inadimplência, fez o banco também mudar. E essa cultura de passar o próprio cartão na sua maquininha para uma forma de empréstimo, os juros é menor, eu precisava. E às vezes a pessoa ainda recebe o dinheiro para pagar a fatura de outro cartão. Eu não consigo É a Rochelle, entender. né? Eu não consigo entender como é que é. Como é Essa isso cultura, não ela vai dar está certo. crescendo muito, muito. Eu já até fiz vídeo sobre isso. Não se sustenta e você pode ser prejudicado de várias formas, porque você pode responder, o banco pode cancelar, você vai perder o cartão, você pode ser banido de conseguir novos cartões na instituição Aí o seu nome financeira. vai realmente ficar sujo, porque você vai responder um processo criminal. É. E nesses casos, até o valor mínimo, assim, um valor bem baixo, está sendo já alvo de localização por parte do Eles banco. identificam. Eu tive um cliente, era uma empresa, ele passou na máquina. E aí o banco enviou um e-mail notificando a ele que foi identificado, bloquearam o cartão. E aí ele ficou irritadíssimo, né? Ligou. Eu expliquei para ele, não pode, eu vou comunicar. Mas o cartão é meu, a máquina é minha, eu faço o que eu quiser. Mas não pode. Então, Não pode nem mais cometer crime. Poxa, tá chato o mundo, né? que absurdo, o Banco Central olhando isso. Para tudo existe uma estratégia, né? Eu Uhum. acredito que ninguém fica endividado porque quer. Ninguém vai buscar um empréstimo. As pessoas também têm um pouco de vergonha de, eu estou buscando um empréstimo, eu tenho empréstimos. Uhum. Cada um tem uma necessidade, tem gente que é por causa de saúde, Isso. né? Cada um vai ter. Só que é contratar aquele crédito de forma consciente. Eu vou conseguir pagar? Estou pagando, mas aconteceu um imprevisto, eu não vou conseguir pagar. O que que eu vou fazer? É Uhum. procurar sempre a ajuda de um profissional, porque ele sim vai te orientar. Igual dívida de tributária, dívida do cartão, vou escolher pagar, em vez de pagar o condomínio, vou pagar o cartão. Então, não tem cabimento. Então, Isso é muito tem comum. que. Até mencionou aí que nem todo mundo entra na dívida pensando que tá fazendo uma dívida de fato. Mas tem que saber quem que você vai acreditar na internet. Eu até mencionei com a doutora Daniele no off que eu atendi um cliente essa semana e ele falou: não, tô super endividado. Eu, inclusive, tenho o processo. Aí eu pedi para ele o número do processo e eu vi que já estava sentenciado. Às vezes entendeu que ele contratou os empréstimos de forma dolosa, porque era 2 meses de diferença um do outro. Uhum. Então ainda condenou ele nas custas processuais e má-fé. Que ele contratou, faltando 2. Não, mas o advogado que eu tinha à época falou que eu poderia, para poder incluir no superendividamento, o quanto eu pudesse contratar de operações, seria melhor para poder ingressar na ação do superendividamento. Você vê, né, a diferença. Então, tem que ter cuidado em quem você acredita na internet. Exatamente. Eu tive um cliente que ele falou assim, eu falei, olha, você não tá super endividado, você não tem aí, ele não chegava nem a 30% da remuneração dele comprometida. Eu falei, olha, chega nem a 40%, você não tá endividado, você consegue sim, você vive bem, você tem uma boa remuneração. Então eu vou pegar empréstimo para passar, né, da porcentagem de comprometimento e eu vou fazer ação. Aí eu falei assim, não, porque... Mas aí eu nem usei essa justificativa, porque eu já não gostei da postura.
eu já falei, não quero esse cliente para mim. Não quero essa pessoa aqui no escritório. Não quero com essa energia. Então, assim, tem muita gente que a gente demite mesmo como cliente. Ou quando o cliente, desculpa quem pediu para cancelar contrato comigo, mas tem gente que quando pede para cancelar, eu já falo, obrigada, senhor, livramento. Porque eu já sabia, é a energia, o papo da pessoa, Tem eu já alguns que sei você que vai já dar tudo errado. na reunião você já sente. Eu Sente. tive um cliente, a gente fechou, estamos fazendo a ação dele de superendividamento. Um mês que eu distribuí a ação, um dos credores já chamou para uma possibilidade de acordo. Até interessante. Um contrato Uhum. era pequeno, ele ia liquidar por R$ 400. Aí, quando eu fui comunicar a ele, eu senti exatamente isso. Ele, não, vou pagar isso agora não. Aí eu senti que ele não estava querendo Ele pagar. tinha condições, você sabia que ele tinha condição de pagar e não queria quitar. Aí eu senti aquilo, aí eu falei assim, não, tá errado isso. Falei para ele, vamos fazer uma reunião. Chamei ele para reunião, expliquei novamente. O senhor entendeu o fundamento da ação? Não é calote, não é não pagar. Você vai pagar, mas você vai pagar um valor Uhum. justo. E essa proposta é interessante. Não vamos aguardar. Não quis pagar. Então, assim, eu já vi que a Uhum. intenção dele é outra intenção. Mas volta naquele tema que nós estávamos falando aqui. Você pode sofrer uma execução. A ação do superendividamento, ela não te dá garantia Uhum. de nada, né? Você é uma Sim. tentativa, você está tentando. Mas no decorrer do superendividamento, você pode ser executado pelos credores, Sim. sofrer uma ação de cobrança. Então, Ter conta bloqueada, ter valores bloqueados. É isso que as pessoas acham que, que eu li na internet, que em 5 anos a dívida caduca. Aham. Não avisaram pro registrato, não, né? Que 5 anos a dívida caduca. E aí, é o que a Lana estava falando aqui. Banco hoje, com 30 mil de. Apesar que, não sei, você estava no almoço, alguém falou que conhece, que soube, não sei se foi a Catarine que falou, de dívida de 15 mil o banco executando. 15 mil eu ainda não vi, 15 não, mil. viu? 30 eu já vi também. Mas 15 mil, se não me engano, Catarina me corrija aí, Catarina, se eu Eu não tiver errado. duvido, não 15 duvido. mil já Pelo que começando. tá. Sabe por quê? Porque senão justamente prescreve, você perde o direito de ingressar com uma ação. E o que é uma custa judicial pro banco? É. Vai pagar uns 1.000 a 2.000 Não é ali no nada, máximo. não é nada. Ele quer Eles pressionar ali estão bem agressivos em eles estão. relação à A cobrança. cobrança. Cartão de crédito não era uma cultura do banco entrar com ação contra cartão de crédito. Agora E tá eles estão adotando porque, mesmo pagando custos, pagando o escritório, ele vai recuperar alguma coisa, né? Uhum. É a última forma que ele tem de pressionar o cliente a pagar. Então, tem esses casos, tem as pessoas honestas que procuram um advogado para fazer a Uhum. ação de superendividamento porque quer pagar o justo, mas tem os casos das pessoas também que não querem Que não pagar. querem. Às vezes não quer pagar nem o advogado. Foi até bom falar isso. Eu até falei com a doutora Daniela, foi na segunda-feira. Que eu cheguei no escritório de um amigo para poder fazer a audiência. Cheguei lá para falar com ele e tinha uma doutora lá que ela até mencionou, como é que tá funcionando essas ações de superendividamento? O cliente só paga no êxito, né? Remunera o escritório só no êxito. Falei, que êxito? Aí eu fiquei pensando aqui, não, mas é porque eu tô num grupo que me falaram, ela só faz direito de família. Falei, não, mas não tem êxito. A única remuneração do escritório vem através dos honorários iniciais. O cliente ele vai ter o proveito econômico no final do Uhum. processo, às vezes com 50%, 70%, 80% de desconto no valor final da dívida. Esse é o êxito. Agora, para o advogado, é tão somente a remuneração do cliente para com o Uhum. escritório, só. Não tem êxito, não tem dano moral, porque aquela indústria, né? Tem dano moral. Lá no meu escritório é diferente. A gente cobra uns honorários iniciais, que é pra tá pagando pelo nosso serviço, e no final o que a gente conseguir reduzir da dívida é uma porcentagem. Sim. E aí se passa, como normalmente nossos clientes a dívida não é pequena, então a gente já coloca no contrato. Passou de 100 mil o desconto que a gente conseguiu, aí já cai ali a porcentagem. E também a gente pega esses honorários finais e parcela, porque acabei de tirar o cliente de uma dívida, eu não vou colocar em dívida comigo. Então a gente faz dessa maneira. Mas por quê, gente? Porque assim, a minha operação hoje, eu tenho um custo fixo alto. A gente tem uma equipe de 7, custa aquele processo. O teu processo do meu escritório, ele custa. Se eu colocasse para você pagar só no final, eu quebro.
Porque como é que a gente vai fazer rodar toda a operação? Demanda tempo. Demanda. É outra questão que também leva muitos advogados a acabar também quebrando o escritório, porque também não tem, além de não ter educação financeira, não aplica educação financeira ali no negócio que está gerindo. Então, isso também eu vejo muita dificuldade dos advogados começarem a entender, porque, entendo, a faculdade não ensinou pra gente gestão. Não ensinou. Educação financeira, gente, eu não tive nem no... educação financeira, eu não tive no colégio, na escola. Não tive na minha graduação. Eu estou na minha 4ª pós-graduação, sendo que uma das minhas pós-graduações foi direito bancário. Eu não aprendi educação financeira. A educação financeira que eu aprendi foi, primeiro, apanhando muito, sujando meu nome, sujando o nome da minha mãe, quando abri o escritório. Foi assim. E aí eu falei, peraí que isso aqui tá errado. E aí eu sempre gostei muito, assim, sempre consumi muito podcast, vídeo no YouTube. O que eu fiz? Eu peguei e descobri a Natália Arcuri. Ela é de São Paulo, ela foi jornalista e ela começou a ensinar sobre educação Nath financeira. Finanças. Não, Nath Nath Finanças é uma. Ah, Poupe, tá. não é? Me Poupe. A Natália Arcuri é do canal Me Poupe. A Nath Finanças é muito engraçada, é muito legal também. As duas são muito boas. E aí a Natália Arcuri, ela escreveu um livro, Me Poupe. E aí, enfim, comecei a estudar o livro, comecei a entender como é que funcionava, né, a questão da educação financeira. E aí eu falei, cara, faz total sentido. E aí eu comecei a aplicar na minha vida, né? Primeira coisa. Primeiro eu limpei o nome da minha mãe. Primeira coisa que eu fiz foi limpar o nome da minha mãe, que foi eu que sujei, porque foi para abrir o escritório. Então, assim, é um investimento, né, gente? Abrir escritório, vocês sabem disso. Tirado o que- absoluto zero. Exatamente. Não A gente existe, não começa. A gente não começa que nem Instagram. Você não começa famoso no Instagram. A gente começa ali. Vídeo, só sua mãe vai lá e curte. Isso, é a única que assiste a live, minha mãe e minha irmã. É nisso, a gente vai crescendo. É a mesma coisa que educação financeira. Você começa pequenininho, você não começa do nada, você não vai ter 10 mil na tua poupança para amanhã. Não vai ter, você não tem esse valor. E eu acho que o que você falou, Uhum. a educação financeira hoje para o brasileiro, os que têm, né? Eles passaram por um quadro de endividamento. Exatamente. Eu falo por experiência própria também. Aprenderam na dor. Você pode Aprenderam aprender na no dor amor e ou na dor. Foi Você na dor. vai escolher se você vai querer permanecer naquele... O meu maior educador financeiro foi meu marido. Porque apesar de eu trabalhar no banco, e você como bancário, na condição de bancário, você tem o crédito muito facilitado. Você vai lá e aprova crédito pra você mesmo quando você é bancário? Já teve uma época assim. Eu vou Agora colocar eles... aqui um cartão Vou de... botar um cartão aqui pra mim de 10 mil. É? Era assim, mas eles já mudaram. E quando a gente vai lá, pede, tá vendo? Não Aí dá. fala, Olha pra essa "Pô, cara. hoje não vai estar dando. porque Vem por aqui você amanhã." ser funcionário, ele já aprova. Por você, Sim. eles já faziam assim. Agora eles mudaram por causa de funcionários quando saem, não pagam. A Não maioria pagam. não pagam, é. E assim, eu passei por isso também. É porque quando o funcionário sai do banco, não sai com raiva do banco, não. A Sai maioria. triste. A Já sai até maioria processando o banco. Já sai Reconhecimento processando. da 7ª E aí hora fala assim, trabalhada. não vou pagar mesmo. E não paga mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu também passei por isso de trabalhar, começar a ganhar e aí me iludir, né? Tô rica, Tô rica. tô rica e me endividar. Uhum. Não cheguei a ficar com o nome sujo, porque pro banco não podia, mas de ficar naquela condição de viver com a corda no pescoço. E eu não quis mais aquilo ali. Então, é o que você falou, você vai aprender na dor ou no amor. Eu acho que hoje poderia ser adotado nas escolas de você começar a falar sobre isso, né? E aí a gente entra num tema muito sensível, porque eu acho que não é a intenção do governo que a população tenha Essa educação financeira. Porque ela gera juros. Né? Você não ter Verdade. essa educação, você não ter esse conhecimento, você viver. Muitas pessoas, infelizmente, eles acham que é normal. Faz a dívida, depois a gente vê como é que paga. É a corrida dos ratos, né? Eterna corrida dos ratos. Sai do ensino Exatamente. médio, entra num emprego inicial ali para receber um salário mínimo, aí junta 2, 3 meses, financia alguma coisa, dá de entrada a algo e já tá naquela Pior que dívida. é. Quer trabalhar num lugar mais alto, aí fica naquela corrida. Você não faz mais nada da vida. Uma A vez eu corrida dos aprendi ratos. que o endividamento também está muito ligado a você antecipar sonhos. O imediatismo do E brasileiro. imediatismo. É o que acontece hoje com a aposta online. É. Vou botar 100, vai bets. botar 10. Eu As já dou a bets. entrada no meu carro.
Não, já tem até reportagem falando que brasileiro deixando de pagar a faculdade, tá largando faculdade para viver de aposta. Eu vi da redução de consumo de mercado Sim, eu, para até, apostar. eu mandei pra doutora Eu vi Daniela. essa Ela, não notícia. acredito nisso. Falei, não, tá aqui. Deixando de comer. Deixando de comer. Não, até o pra programa do apostar. governo, né? É, Eles também viram que vi essa estavam, notícia. eles Transferindo conseguem, do Bolsa Família isso. para os bets. mas eles conseguem mapear o que faz com o valor do Bolsa E isso Família. aí, qual a explicação? É a falta de educação. Falta de educação financeira, o imediatismo. Acho que isso é o principal. Que é o famoso antecipar sonhos. Ninguém entenda. Uma vez eu já vi, e não é uma pessoa só não, tá? Algumas pessoas falando assim, que eu falei, olha, em vez de você pagar um consórcio, pega esse valor que você ia pagar ali no boleto todo mês de um consórcio, se você colocar numa aplicação, um tesouro direto, uma aplicação Básica. bem básica mesmo. Previdência. Até numa poupança que seja, que não é recomendação, porque a poupança ela rende menos do que a inflação, então você acaba perdendo dinheiro. Falei, pega esse valor e a pessoa falou, e vai. Isso não foi uma conversa só, tá? Recorrente. A pessoa, não, mas se eu não tiver um boleto, eu não tenho o compromisso. eu não tenho compromisso. Falei, mas como assim? Que é compromisso maior que você quer comprar um carro, ter Com aquela você, carta um compromisso com você. Exatamente. Eu falei assim, como? Não, tem outra também, não, me empreste seu cartão, porque o seu eu vou pagar, mas o meu eu não paguei, eu já perdi. Então, vou ter que expor aqui, eu tenho uma amiga, minha best friend, minha amiga, que é bancária, se eu ajudar a saber quem é, que é minha amiga que é bancária, que já teve o nome sujo de outras ex-amigas, porque agora a pessoa não fala mais, porque perdeu a amizade e ficou com o nome, ficou com a dívida. De emprestar. Gente, emprestar CPF. Você já emprestou seu A nome? dívida é vinculada no CPF, não tem como cartão de cobrar. crédito eu empresto. Então, gente, Vivendo perigosamente. Perigosamente, mas muito a contragosto do meu marido, mas eu empresto aqui pra amiga, assim? não, só tem que ser muito íntimo, familiar. Familiar, algo do tem tipo. Uma listinha restritiva. Mas alguém já deixou você na mão, assim, já sujou seu nome? Não, graças a Deus, não. Lucas, e você? Já aconteceu, mas deu pra contornar a situação. Mas assim, as pessoas acham que a dívida não vai ficar vinculada no seu nome. Ah, vou cobrar de fulano que usou. Não, já te fizeram até perguntas quando eu abri a caixinha. Ah, doutor, usaram meu cartão e estão devendo, o que eu faço? Paga. Você que vai pagar, não é a pessoa Não, que vai pagar. exatamente, como é que eu vou fazer? Porque você emprestou. Tanto tem até nos termos gerais da aquisição de cartão de crédito lá, que a obrigação de pagar é do titular do cartão. Mas você já emprestou seu nome? Já. Quem nunca, né? Só um garoto que não fez isso. E pagou. Pagou. Assim, tivemos uns contratempos, fiquei negativado um tempo, mas a gente conseguiu contornar. Mas assim, é uma situação que acaba enfraquecendo até a relação ali. Você tem que ter um jogo de cintura pra poder contornar. É complicado. Eu acho que eu Você sabe passei que- seriedade, nunca ninguém me deu tudo calote. acontece no mundo. Você fala, não vai acontecer nada. Aí você pode se acidentar no outro mês, você pode ficar sem trabalhar. É Exatamente. Números variáveis. Eu sempre falo o seguinte, de quem eu já ajudei, eu já emprestei dinheiro, algo nesse sentido, tipo, para familiar, eu sabia que se não me pagasse, não ia doer no meu orçamento. Você tá entendendo? Porque é a primeira coisa que eu falo. Ah, eu vou emprestar pro meu irmão, que seja. A pessoa vai emprestar pro irmão, pra mãe, pro tio. Aquele valor vai. Se essa pessoa cair doente, falecer, as coisas acontecem, tá? Ficar desempregada. Vai doer no teu orçamento? Vai te prejudicar? Não vai. Eu consigo arcar. Ok, então vai lá e empresta. Agora, se você não vai conseguir arcar, você tem que falar ou não. Ah, Dani, mas é difícil. Uma palavra tão também, pequena, mas Exatamente. um peso tão... Exatamente. Olha o que aconteceu uma vez. Um amigo da minha mãe, muito amigo da família, pediu se minha mãe podia financiar um veículo. Uhum. Aí, minha mãe veio falar comigo. Aí, primeira coisa que eu pergunto, minha mãe vai lembrar se estiver assistindo. Eu falei assim com ela assim, você quer que eu responda como filha ou como advogada? Minha mãe, como advogada. Falei, ok. Como advogada se ele cair doente, quem é que vai pagar o financiamento do veículo?
Se tiver a busca e apreensão do veículo, que todo mundo acha que entrega amigável você vai quitar a dívida, fique enganado. Você está redondamente enganado. Não é assim que funciona a entrega amigável. Última cláusula com termo lá embaixo, dizendo que você vai arcar com saldo devedor, com as custas de leilão, tudo isso. Taxa do fica- leiloeiro, reboque, eu já vi Você reboque. entrega Eu e já ainda vi fica banco com a cobrar o dívida. reboque. Exatamente. Não, Você vai- cobra um reboque e leva um carro andando. É. O representante legal leva o carro e cobra a taxa do reboque, senão o carro saiu sendo pilotado por outra pessoa. Exatamente. E aí, eu saí falando, pontuando todos. Aí minha mãe, não vou emprestar, não. Você tá falando. Aí minha mãe ainda falou assim, a ousadia, que ela é ousada. Você tá falando que é pra falar não, né? Pra não emprestar. Eu falei, opa, peraí. Em momento algum eu falei não. Eu só falei as consequências jurídicas do que vai acontecer. E aí eu falei, a responsabilidade toda é sua. E aí ela falou não. Aí esse amigo ficou assim. Ficou seu Honda Civic. Ficou assim um pouco chateado. Só que uma coisa que eu falei é a verdade. E o tempo provou. Falei, mãe, se realmente for amigo, Ele vai entender. ele vai entender. Acho que ficou um pouco. O não, ficou chateado um pouco com o não, mas continua sendo super amigo, frequenta lá em casa. Então ele entendeu, sabe? Porque minha mãe simplesmente sentou e falou assim: se você cair do. Ela pegou todas as argumentações Que você passou que eu pra ela. passei, Típico, né? exatamente. Típico. E minha mãe foi lá e fez as mesmas Eu perguntas. passei por uma situação parecida, mas no caso a minha mãe queria que eu fosse uma fiadora para a pessoa. Eu tava até contando Pra essa sua história. própria mãe. Não, para uma outra Não, pessoa. porque se for para a mãe, Que eu nem vou ser conhece. viadora. Não, de para minha boa. mãe também, claro. Mas a minha mãe tava pedindo para eu, a pessoa pediu para ela ser fiadora. Aí minha mãe falou assim: "Não, a Lana pode". Aí me ligou. Pode, mas não deve. Aí me ligou: "Ai, porque a pessoa precisa alugar uma casa, precisa de um fiador". Eu falei: "Não". Aí minha mãe: "Mas você é muito insensível". Eu falei assim. Não, tô dizendo com toda a sensibilidade do mundo, mas não. Aí eu Pô, falei você tá assim, sentindo- se tô ela não sentindo aqui. pagar, você sabe quem vai responder? O que, que pode acontecer? Não, mas ela trabalha, ela vai pagar direitinho. Então, gente, o melhor do cenário é dar tudo certo, mas a gente tem que contar com que também não vai dar. Com imprevisível. Então, se ela trabalha direitinho, ela dá 3 meses adiantados de calção. Né? Eu já tive até um dia eu tava no fórum, aí tinha um rapaz do meu lado. Eu recebi essa cartinha aqui. Aí, coitado, começou a chorar desesperado, porque ele foi fiador do irmão. O irmão saiu devendo um aluguel de uma casa há mais de um ano e a pessoa, né, o proprietário, estava executando. Caramba. Quer dizer, o irmão fez de propósito para prejudicar o outro? Não sabemos. Não sabemos, mas Sabendo assim. se tinha dolo na conduta. Não Mas sabemos. o melhor Mas- cenário é que não fez de Uhum, propósito, verdade. né? Então, assim, eu quando emprestava o cartão, eu já emprestei muito cartão. Eu nunca pensei dessa forma como você pensou. Se a pessoa não pagar, eu vou ter condições de pagar? Eu não pensava assim, eu pensava, não, fulano é direitinho, ele vai pagar. Até que o meu marido me alertou. O seu cartão tá muito alto de emprestar. Se essas pessoas não... E era mais de um. 50 Pra mil a fazer ainda o fatura, controle. 50 mil. Quanto que é o gasto da Lana? R$ 500. Também não era Vamos tanto. dividir pra todo mundo aqui na mesa? Então, assim, a partir daí eu comecei e falei, realmente, eu tenho que prestar atenção aqui. Uhum. E porque as pessoas, se elas já não têm o dela, Gente, olha só. Se o seu nome daquela pessoa que tá te pedindo para você emprestar, o seu nome, se o nome dela, se ela não honra, o nome dela não vai honrar o seu. E outro ponto também que eu aprendi muito, principalmente com a pandemia, é que o imprevisível, ele é previsível. Mas pode adoecer? Pode. Então, assim, doença é previsível, pandemia é previsível, você perder sua renda é previsível, redução da renda é previsível, dólar a 6,19. 6,12 de manhã, eu vi que tava 6,12. Da hora do almoço E até a hora do contando. almoço. Subindo. O céu é o limite. É previsível. Então, assim, o imprevisível, ele é previsível. Pra vocês terem ideia sobre a pandemia, tá? Curiosidade. Tem um torneio de tênis na Inglaterra chamada Wimbledon, que eu acho que é até o nome da cidade lá, né? Torneio de Wimbledon, acho que joga tênis na grama e tal. Esse torneio tinha um seguro para pandemia. Acredita nisso?
Que alguém deve ter falado assim, que coisa louca. Nunca Alguém deve ter pensado, porque assim, gente, é porque a gente vive fora da realidade, pelo menos a gente aqui que é do direito, a gente não lê artigos científicos, mas a pandemia já estava previsível para quem é da ciência. Quem é da Acho ciência que já desde entendia. 2019, a época já Eles já tinha. sabiam. E também a história sempre conta que vira e mexe acontece aí, epidemias, é normal, de tantos e acontece. tantos anos, né? Exatamente. Então, os historiadores de quem é da ciência já sabia disso. Então, olha que interessante. Na hora de fazer um seguro e na hora que alguém pensou naquele contrato de seguro, já pensou assim, ok, o que pode acontecer para não ter um torneio ao ponto de a gente não ter público aqui assistindo? Ah, pode acontecer guerra, pode acontecer um caso fortuito, força maior, que quem é do direito adora falar isso, que é um evento natural, catástrofe da natureza, né, essas coisas. E alguém deve ter falado, ué, pode ter um vírus. Alguém que, ou mínimo, acabou de assistir um filme desse de zumbi, de Ficção vírus, científica. ficção científica, e Algum falou. Matrix da vida, né? Mas tem um filme chamado Vírus, né? Tem Tem. um filme que falava justamente sobre isso. Ou seja, alguém foi lá e colocou isso no contrato. Então, eu sempre falo, o imprevisível, ele é previsível, gente. Então, assim, doença não dá em árvore, você sabe disso. Então, assim, uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes, principalmente aqueles que a gente já teve sentença procedente e tá tudo ótimo agora, a gente já conseguiu resolver. Organizou a vida. Organizamos a vida, eu falo, reserva financeira, faz sua reserva de emergência. A pessoa brinca, mas a minha vida é uma eterna emergência. Porque tá sempre apagando fogo. Exatamente. Mas tem que realmente viver um padrão de vida abaixo do que poderia viver. Isso aí eu sempre falo, eu sou chata com isso. E ter a tua reserva. Porque assim, na pandemia, eu não senti tanto o impacto do escritório, fechei o escritório, porque eu tinha já um valor guardado. Justamente. E aquilo que eu brinco, eu falo sempre, Lucas, eu fico assim, ó, não emociona, não emociona. Meu mantra, né? Não emociona para você Tem que fazer comprar. um exercício. E tem que ser um exercício diário, tem que falar, tem que verbalizar, tem que falar, eu não preciso disso aqui. Eu tô comprando isso porque eu quero mostrar para os outros que eu tenho, porque também tem isso. Porque se não existisse ninguém no mundo, você ia querer ter um carro? Não tem ninguém no mundo. Comprar uma BMW? Tem nem a fábrica da BMW, não existe. Você tem aquele desejo porque você viu alguém tendo, porque você viu uma propaganda legal, porque alguém ativou um gatilho ali. Desperta aquela emoção, aquela vontade. A venda é intencional, ela ativa um ponto em você. Exatamente. Então não tem como a gente falar de endividamento sem falar de consumo, às vezes desenfreado, irresponsável. Uma vez uma cliente falou assim, que eu falei, olha, vai ter que baixar padrão de vida. Mas eu vou ter que tirar meu filho da natação? Eu falei, vai, sim. Olha isso. Ela queria continuar endividada, mas não Tem como ele nadar em outro lugar, não, gente? Não, e com os servidores isso acontece muito também, porque, como a gente falou, eles são o provedor da família. Família, isso. E aí ele não quer sinalizar uma fraqueza para a família dele, de que ele não está conseguindo manter aquele padrão. Olha, eu já atendi, assim, servidor que não queria, enfim, que o cônjuge, tanto o marido que a esposa soubesse, e a esposa não queria que o marido soubesse. Aí eu tive que chamar para uma conversa para falar assim, olha. Aí foi a psicóloga. Aí eu fui a psicóloga. Eu falei assim, olha só, o seu marido é o teu sócio nessa vida. Oi? Sabe? Vocês são um casal. Como assim? Aí entra naquela. Qual o termo, Lucas? Que é infidelidade financeira. É isso? É algo nesse sentido, eu não me recordo com exatidão, não. Ou seja, eu tô mentindo. Pra tentar salvar aquilo. Basicamente. Não faz sentido, porque se vocês estão ali e vocês querem crescer juntos como marido, mulher, como família, tem que falar, ó, tá meio ruim aqui. Eu veria de dinheiro é um outra só, forma. exatamente. Eu veria de outra forma. Alguém pra me ajudar a sair daquela situação. E não o Exatamente. contrário. Não, a maioria inimigo. das pessoas escondem, né? Eu e meu marido, a gente sempre conversa sobre isso, sobre dinheiro, e que o dinheiro é um só, dos dois. Então, assim, quem é melhor de administrar o dinheiro? Ele. Então, eu transfiro para ele e ele administra. Sim, porque, como a doutora Daniele falou,
a gente começa a emocionar. Mas, E aí, quando tem essa infidelidade financeira, um dos cônjuges não sinaliza para o outro. Então, o outro tá achando que verdade. tá tudo bem, que tem reserva, que se acontecer alguma coisa, se alguém do casal ficar desempregado, o outro vai conseguir se manter, até que acontece a pandemia, acontece um desemprego, e aí, quando não tem dinheiro, né, já desanda tudo. Aí acaba o casamento, Aí aí é. vai Nada se divórcio, sustenta. nada Mas se é. Só na sustenta. novela da Globo, né? Todo mundo Não, feliz, alegre, alegre. mas para você ter ideia, você estava até falando ali antes da gente começar, tem um vídeo, uma live que eu coloquei no YouTube, que eu fiz com uma psicóloga, minha prima, Priscila Rodrigues, psicóloga lá em Salvador. E dentro da pandemia a gente falou justamente sobre dívidas. E ela estava falando o quão desesperador é para a pessoa estar devendo, e isso é. Então, pô, às vezes, gente, vocês vão falar assim, que absurdo, a pessoa assinou uma confissão de dívida, estava devendo 50 mil e assinou que agora está devendo 200 mil, eu nunca assinaria. Talvez você, que tenha conhecimento referente a direito bancário, que seja um advogado, a gente não ia fazer isso. Só que quando a pessoa está desesperada, o emocional está abalado, ela vai assinar. Ela não tem racionalidade naquele momento ali para decidir. Ela assina e dá aquele alívio naquele momento. Naquele momento. Resolvi, né? Até quando a gente não sabe, mas Exatamente. naquele momento ela vê como resolveu. No mês de setembro, eu fiz uma live com uma amiga minha sobre os impactos, né, que a dificuldade financeira causa na saúde mental. Porque eu já atendi cliente que já pensou em se suicidar. Sim. Quando teve aquela crise na região dos lagos daquela empresa do Bitcoin, né? Farol do Uhum. Bitcoin. Da pirâmide, assim, foi Apostas. muitas Protagonistas. empresas falindo, muitas famílias tendo que vender tudo que tinha, porque o dinheiro estava todo nessa pirâmide. E isso impacta, porque a pessoa passa ela não dormir, ela fica ansiosa, ela fica pensando como que eu vou resolver, como que eu vou resolver, e nada na vida dela mais flui, porque ela está o tempo todo Uhum. focada naquilo ali. Então a gente fez uma live sobre isso, foi legal, foi Tá muito salva lá a live? Tá Então, gente, eu salva vou lá. deixar na descrição do vídeo o arroba aqui da doutora Alana. Ela, inclusive, até deu alguns sinais, acho que tem uma central de atendimento, ela fala lá na live, de que você ligue, é gratuito, você pode conversar com psicólogos, porque já teve cliente que pensou em se suicidar, porque não Não vê via saída. saída, Não não vê via saída. saída. Aí, depois dessa live, até conversei com um rapaz. Ele fez um testemunho na internet, mas eu acho que ele não quis fazer a live comigo. Sobre a situação, porque ele estava enriquecendo por causa das bets, né, por causa de apostas, e de repente ele perdeu tudo. E está numa situação de ainda está, né, numa situação de superendividamento, e ele dá o testemunho dele, que ele se iludiu por causa das apostas, por causa daquele dinheiro imediato, ele fazia festas, ele fazia tudo, e de repente tudo foi por água abaixo. Caramba. Aí E tudo muda agora. o cenário muda, né? Uhum. Então, eu vejo, assim, o superendividamento, para cada cliente é um cenário, né? Um cliente é uma questão de bets, outro cliente é questão porque é o provedor da família, o salário está defasado, ele não consegue mais sustentar. Assim, você sabe melhor do que eu, né? É que cada caso é um caso. Mas, assim, referente a apostas, as pessoas nunca entendem, e eu não entendia também, tá? Pirâmide. Cara, não entendia pirâmide de jeito nenhum. Falei, mas o que é pirâmide? Todo mundo fala assim, entrou numa pirâmide. E aquela empresa lá, né, do shake. Isso é pirâmide. A empresinha do perfume, isso é pirâmide. Eu, cara, mas eu não entendo. Como assim é pirâmide, né? E isso eu novinha. E depois que eu fui entender como é que é a questão da pirâmide, né? Que você vai colocando pessoas e uma porcentagem dessas pessoas, exemplo, de apostas. Alguém tem que ganhar, gente. Para que tem que ganhar? Porque você precisa validar o golpe. Entendeu? Então, assim, para eu validar o golpe, eu preciso fazer uma prova social, que é justamente, olha aqui, o seu vizinho, eu tenho certeza que quem está assistindo conhece alguém que ganhou dinheiro com aposta, que ganhou. E é verdade. Os E primeiros precisa, ganham, eles vão ganhar. Só que para que esses ganhem, porque assim, eu não posso pegar, eu abrir uma casa de aposta e pegar tudo e colocar no meu bolso. Eu não posso.
eu tenho que fazer alguém ganhar, distribuir um pouquinho do dinheiro aqui e ali, a pessoa vai falar, nossa, olha só, fulano ganhou. Ou a própria pessoa, ela emociona, caramba, coloquei R$ 1, Pode veio 1.000, colocar que você vai aí ganhar. eu vou colocar de novo. Então, retroalimentar, vai colocar ali de novo, vai chegar um momento que, se você colocar na ponta do lápis, você deu mais dinheiro do que realmente ganhou. É assim que funciona. E a pirâmide, ela é insustentável porque vai chegar um momento que ela quebra. Que Quem tá lá em cima da pirâmide vai limpar o exatamente, dinheiro todo. exatamente. Uma hora vai quebrar, não, é insustentável. Isso eu já sabia que ia acontecer com... Vou falar o nome que a empresa já está praticamente falindo, né? Hotel Urbano. Hotel Urbano. Gente, ai, porque eu comprei um pacote que eu fui para Roma pagando R$ 500. Gente, R$ 500 você não vai a Salvador de ônibus. Como é que você vai a Roma? Você tá E entendendo? na Não pandemia, paga dois eles... diários no Airbnb hoje. com Exatamente. 500 Então, reais. assim, às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, elas acreditam, então tudo você vai falar assim, tem que ficar com o pé atrás. Mas fulaninho foi, ele postou Exatamente. foto. Antes da gente começar aqui, eu já cheguei pro Lucas e perguntei assim: você conhece alguém que tenha feito esse curso aí? Deu certo, não foi? Porque hoje a internet, ela te É, induz muito. Então, você tem que é. ver... Eu já pergunto, doutora Daniele, já fez esse curso aqui? Conhece? Viu o Eu falo assim, ó, resultado? isso aqui é bom, Gosta isso pouco aqui de não é. mentoria. Vamos dizer. Gente, E isso não é só em cursos, né? Em É. tudo que você vê na internet hoje, você tem que ter aquela... Será que é verdade? Exatamente. Investigar. Joga lá no Google, faz uma pesquisa Exatamente. rápida. Se tiver alguma reclamação, já vai aparecer. Exatamente. E outra coisa que aconteceu muito, assim, que é com relação a cassinos, né? No Brasil, é proibido. Então, a gente não tem cassino, a gente não tem os jogos, a não ser as loterias lá que o governo que é o responsável e tudo mais. Então, pra você pegar e ir até um cassino, eu sei que tem cassino no Uruguai, Punta del Este. Entrei no cassino lá pra conhecer, achei legalzinho e tal. Não Buenos joguei. Aires, acho que tem Buenos Aires. Acho que tem. Buenos Aires tem. Cruzeiro também, quando a gente faz cruzeiros, ele se afasta da costa e abre o cassino. Eu achei isso assim, nossa, surreal. E você pode apostar ali e ganhar. Só que assim, as apostas, elas ficam quase, como é que eu vou dizer? Para a grande população, fica quase inacessível. Ou você tem que pagar um cruzeiro para você chegar lá, para você ir lá apostar, ou você tem que morar perto do sul para você chegar lá nos países que tem cassino, ou cassino mais clandestino, que eu complicado, acho que né? é difícil. Enfim, é mais complicado. O problema da aposta online, que é nisso aqui, ó. Acessível. Totalmente acessível. Você vai pegar, tá na palma da sua mão a tua escolha de você se endividar. E tá desenfreado, né? Tá. Por causa todo um dos temas que a gente abordou aqui. O brasileiro não tem educação financeira. tem. Eles colocam uma coisa que é para ser entretenimento, que com R$ 10 ele consegue fazer. Ah, R$ 10 eu tô acessível. Aí ele começa com R$ 10. Só que Mas eu vou te falar, eu vejo isso principalmente em quem é mais jovem. Exemplo, o recém-formado. Ele quer o resultado daquele advogado que já está há 10, 15 anos lá. Tudo bem, ele eu pode já vi antecipar. pessoas mais Ele velhas. pode antecipar, mas não é assim que funciona. Não é no estalar de dedos. Não é. Tudo tem um Tem um processo, caminho. tudo tem um caminho. É dolorido. Né? É, Bem dolorido, não é? Tudo tem um processo, tudo tem um É caminho. só fazer isso? É só isso aqui, só isso tudo. Então a pessoa fala assim, advogar para superendividado é muito fácil. E eu vejo muita gente vendendo isso, que é fácil. Em momento algum, a Alana tá aqui, testemunha, Lucas também. Eu nunca falei que era fácil, eu falei que era possível. É possível, sim, gerar resultado para o teu cliente que está super endividado. Mas é fácil? Não é, gente. A gente se estressa com o juiz, a gente se estressa com o cartório, a gente se estressa com o banco. Aí o banco vai lá, penhora o valor todo da conta do cliente. O juiz não entende o que você tá falando. Nossa! Aí você tem uma audiência que era para ser uma audiência de conciliação de superendividamento, que é sentar numa mesa, perguntar credores, tem uma proposta aqui pro endividado, para a parte autora. Aí o banco vai apresentar a proposta ali, ok, sim ou não. A gente teve uma audiência em São Paulo essa semana. E não vou falar, mas São Paulo, tudo bem que vocês não sabem qual Qual é foi a qual é a comarca? comarca. Que no Sejusc,
né, que é o centro que faz as audiências conciliatórias, o conciliador falou: não, autora, fale qual é o plano de repactuação para cada credor. Aí uma audiência que poderia ser 10 minutos foi 1h50. Então, assim, De conciliação. de conciliação, Meu Deus. que Pra era passar no simples. processo. Que era simples. E aí até a doutora Ariana, que é advogada lá no escritório, que estava fazendo a audiência, ela falou, olha, para ficar mais célere, que o credor que tiver a proposta de acordo para se manifestar. Não. Aí o rapaz lá do conciliador fez isso tudo. Você acredita nisso, gente? Porque é uma lei basicamente nova, né? Então, eu acho que é por isso que a gente ainda enfrenta. Não, mas saber presidir uma audiência conciliatória, você não precisa saber Mas a teve lei. uma que eu fiz também que eles quiseram inverter essa situação, falando para eu apresentar a proposta. Falei, mas já tá no processo. Tá lá. Qual que seria a contraproposta para isso? Que a gente já tem. Aí, Exatamente. não temos. Ó, É o segunda-feira, plano de repactuação. já é uma Já é uma proposta. proposta. segunda-feira eu tive uma possibilidade de acordo, né? Aí, não, a doutora tem uma possibilidade de acordo aqui. Aí eu ouvi qual era o valor. Aí eu olhei o plano de pagamento e falei, não, mas esse é o valor que tá no plano de pagamento. O valor originário da dívida. Não tô vendo nenhum acordo aqui. Ah, não, mas é só isso que a gente pode ofertar. Eu falei, então, aguarda o plano de pagamento compulsório. Você tá me oferecendo um acordo que não tem desconto em nada? Eu vou deixar ele seguir. Eu já tive um caso do escritório oferecer um acordo, um valor maior do que o próprio credor já tinha oferecido para o cliente. Tudo pela metade do dobro. É. Aí eu fui, Gente, aí ele, a doutora pode levar para o cliente analisar. Eu peguei na hora uma proposta quando o cliente veio, né? Falei, mas o banco já tinha oferecido esse valor aqui para ele, menor do que o que vocês estão oferecendo. Aí a gente vai rever. desculpa, colocamos um dígito a mais aí. Então, Mas é aí difícil. nessas condições que a gente volta a dizer a importância de ter um advogado especializado, Uhum. com conhecimento para analisar, porque às vezes o cliente vai olhar a parcela, vai se impressionar, vai falar, essa parcela eu consigo, então vou aceitar. E aí Foi o que cai. levou a Casas Bahia a um enriquecimento assim incrível no Brasil, porque ele simplesmente descobriu que o brasileiro ele não olha o valor total que está pagando, ele olha o valor da parcela para ver se cabe no bolso. E é normal, gente. Eu até brinco, exemplo, meu irmão mesmo sabe. Ele quando ele fala assim, isso aqui custa R$ 300, eu falei, é 10 de 30. Isso aqui custa 3 mil reais. É 10 de 300. E ele sabe que Que a eu brinco pessoa falando isso. Eu falo, não é 3 mil, é 10 de 300. já se atenta no valor da parcela. Exatamente. Então, se você analisar, ou se você pegar teu cartão de crédito aí, eu aposto com qualquer um que abrir fatura O do problema cartão é aí. quando as parcelas se encontram. Exatamente. Certeza, abrir fatura do cartão, vocês vão ter parcelinhas e falar assim: esse aqui eu consigo pagar por mês. Esse aqui eu também consigo. E aí é esse que você vai ali, ó, pingadinho, pingadinho, pingadinho. Quando você vê, você tá ali parcelando fatura de cartão, Passando um pegando. cartão na maquininha para pagar outra Exatamente. fatura. Exatamente. Acaba se endividando. Principalmente porque a gente não tem justamente o controle financeiro que deveria ter, educação financeira também. Né? E aí o emocional também entra, né, gente? Como a gente falou. São vários fatores, né, que eu costumo falar com os meus clientes. A gente não está aqui para julgar o porquê que cada um se Uhum. colocou naquela condição. A gente está aqui para orientar daqui para frente e tentar resolver, né? Agora, o motivo de cada um teve. O que eu costumo trazer nas minhas redes sociais, nos conteúdos que eu gravo, é informação, porque eu acho que tudo isso vem de não ter informação. Exatamente. E o brasileiro, ele também tem a característica de ele só buscar resolver quando dá o problema, ele não trabalha no preventivo. Uhum. É verdade. Então, são todos esses fatores que eu tento acalentar, né, os meus Isso. clientes e falar assim, olha, a gente vai tentar resolver, mas também tem que mudar o comportamento, tem que mudar a cultura, tem que avisar a Uhum. família que não tem condições, o seu salário não sustenta. E uma coisa também, eu tinha lembrado de falar, os aposentados, né? Porque enquanto ele está na ativa, ele faz extras, ele faz diversas coisas para complementar a renda. E Uhum. aí, quando ele se aposenta, Aí aí tem reduz a a renda. redução da renda. E aí, como é que ele faz para manter aquele padrão que ele teve a vida toda?
É verdade. Então, tudo isso vem da educação financeira. Eu tenho clientes que não se aposentam, porque Ele ge- sabe que vai ter. exatamente, já tem um grau de comprometimento da renda, se aposentar vai ser praticamente toda tomada. E aí fica a pessoa que precisa descansar, não descansa. Complicadíssimo isso. Às Então, vezes, assim, consequência da própria escolha. é. Aí que entra muito essa questão da gente que produz conteúdo. A gente produz conteúdo justamente para informar que existe uma saída, que é possível você sair da dívida com um planejamento, procurando um escritório que tenha know-how, né, que tenha conhecimento técnico para estar ajudando, em vez de estar prejudicando o cliente. Né? Uma das minhas ideias também de ter feito também a mentoria advogando para superendividados, que eu quero montar assim, um exército de advogados que realmente estejam aqui para lutar pelo consumidor Você endividado. costuma falar uma coisa que é nós temos que criar teses, né? Advogado cria tese, gente. Eu falei isso para você. Não tem lei para isso. Não Daqui a importa. pouco vai ser criado. Não Exatamente. sabe qual é o tempo, né? O Exatamente. superendividamento A lei 2013 vem que... dos costumes. Dos É. costumes, você tem que falar. Olha só, eu sempre brinco e falo assim: olha, nem todo mundo que tenta consegue. Mas todo mundo que conseguiu, tentou. Você só tem uma saída, você está endividado. Você vai fazer o quê? Continuar aí, sentar e chorar e continuar pagando o banco? Ou se existe uma possibilidade, 1% que seja, de você mudar teu jogo, você não vai querer mudar o jogo? Então, isso, as pessoas, assim, têm que ter coragem de querer sair da inércia, desculpa, querer sair da inércia e falar, eu vou ser o protagonista da minha vida. Eu vou contratar um advogado especialista, vamos traçar uma estratégia, eu quero sair da dívida. Sim, porque como eu estava falando da minha experiência de quando eu fiquei endividada, né, com a corda no pescoço, e aí eu fui resolvendo uma coisa de cada vez, e aí eu vi que viver tranquilamente é bem melhor do que você viver sufocado, né? Exatamente. E assim, isso é indescritível. Qualidade de vida. Você chegou ao final do mês, todos os boletos foram pagos naquele mês. E você tem um dinheirinho ali para fazer uma graça, ir num restaurante, para você ter um lazer. E assim, isso que eu tento mostrar para os meus clientes. Todo mundo pode passar por um cenário de endividamento, mas também você tem a escolha de Uhum. decidir sair daquilo ali. Exatamente. Todo mundo pode se endividar, mas a escolha é sua se você quer continuar aí Ex- nesse buraco. Porque existe estratégia para você sair do endividamento. E não é imediato, porque também as dívidas não foram feitas imediato, Não foi do do dia dia para para noite. noite, né? Você vai Exatamente. construindo. Tem muito cliente que bate nessa tecla. Ah, mas quanto tempo? Ah, mas isso aí não resolve logo. Não, não resolve, porque da mesma forma que o senhor levou anos para construir esse Exatamente. contra-cheque cheio de consignados e cartões consignados e cartão de crédito, Foi dormir no azul e do nada acordou no vermelho. Nossa, cadê minha Opa. reserva financeira? você precisa começar, ter uma atitude para começar a resolver aquele problema. Não vai ser do Exatamente. dia para noite. Exatamente. E isso é outra questão que entra, aquela questão de antecipar resultados. Eu vou pegar então aqui Isso já aconteceu lá no escritório, isso até semana passada. A cliente falou assim: não, mas o outro escritório fez reunião com 2 escritórios e falou assim que distribui a ação, suspende os pagamentos. Aí a doutora Iandra, né, que faz as reuniões lá, né, no nosso setor de negócio, ela que faz a reunião com os clientes, ela falou: não, olha, não, que a gente depende de uma decisão do juiz, explicou como funciona. E aí a cliente, não, mas os outros escritórios. Ela praticamente falou: então, ó, procura os outros escritórios, porque não sei como eles estão falando que eles vão fazer isso. E acabou que contratou a gente. Porque a gente é transparente, sinceridade, não tem como. Eu vejo muito Porque isso. não se sustenta falar isso, né? E isso eu vejo muito questão da ética, né? Profissional. Tem advogados que falam aquilo que o cliente quer ouvir. E aí, daqui a pouco, vai o cliente falar que o superendividamento não dá certo, eu continuei endividado. E aí, ou seja, Continua descontando, não resolveu nada. Não exatamente. é do dia para noite que vai resolver. Para quem está iniciando também a questão da advocacia, é uma situação muito
é ruim é você prometer resultado, que não pode, e não queira vender a qualquer custo. Tem Exatamente. cliente que não vale a pena você ter ele na sua operação, porque você acaba tendo muito mais demanda do que precisaria, e você Uhum. tentou vender a um custo que não sustenta. Vai passar um mês, não vai ter eliminar, vai passar 2, 3, não vai ter aquela decisão favorável, ou sequer vai ter durante o processo, só no final. E você prometeu que não, vamos conseguir sim. Exatamente. Todo dia você vai receber mensagem no WhatsApp daquele cliente, perguntando por Exatamente. quê. Então, Exatamente. Mês que a vem já ver- vai É. reduzir, e o que vende, eu aprendi isso com o Rubim. O que vende é a verdade. É verdade. É a verdade que vende. Transparência. Ele quer Já atendi transparência. clientes, né, em ações revisionais, ele já sabia como funcionava e ele falou, não, eu sei que o senhor está falando a verdade, porque eu fui em outros escritórios e eles prometeram que já vão gerar um novo boleto para pagar a parcela. Eu falei, não, você Aham, tem sei até qual risco. empresa que faz de isso. revisional, então, eles falam assim, Vocês não, têm a gente vai risco. entrar com a ação, o banco vai devolver o dinheiro em 3 dias de Eles revisional. geram Gente. um carnê para ser pago suposta nova parcela para eles mesmos, que de 1.500 vai para 750. Pra mim, eu vejo como golpe. É, Isso. com Isso certeza. pra mim é golpe. Porque se eu tô mentindo e faço a pessoa assinar o contrato com algo que é fora da realidade, pra mim é golpe, porque eu tô me beneficiando da ignorância da pessoa. Porque outro ponto também que acontece muito, Tá causando um prejuízo financeiro. exatamente, é que as pessoas, elas são ignorantes. Elas não têm conhecimento técnico. Então, quando ela cai no golpe, é porque ela não sabe que aquilo é um golpe, ela não sabe como funciona. Dizer, golpe do alvará. Ela não sabe como é que funciona para liberar um alvará. Ela acredita lá que o golpista tá falando a verdade. Porque ela não sabe como que funciona. Exemplo. Por que também que a pessoa às vezes assina uma confissão de dívida altíssima lá, porque o gerente. Porque ela não entendeu como é que funciona um contrato bancário. Exemplo, tem pessoas que, quando chega assim, que eu fiz um empréstimo. Não, você fez uma portabilidade. Ah, é? Foi? Para eles é tudo É. uma coisa. Acontece Exemplo. muito com cartão RMC. Tem né? um golpe muito comum que é, exemplo, é a falsa portabilidade. Manda o contrato. Gente, manda o contrato. Olha isso. Olha o que o banco, o golpista faz. É um golpista que correspondente bancário. Está autorizado ali pelo banco. O que o golpista faz? Fala assim, olha, você vai fazer a portabilidade do seu empréstimo, traga aqui para o meu banco, vai ficar, vou te mandar o contrato, e aí vai cair o valor na sua conta, você vai fazer esse Pix para mim e eu vou pagar o banco que você devia. Aí, ou seja, a pessoa ela não sabe como é que funciona o contrato de portabilidade, que é um banco liquidando sua dívida diretamente com outro banco. É um banco fazendo Pix para outro banco. É isso que acontece. Não passa dinheiro nenhum por você. E eles estão se aprimorando nos golpes, porque eu tô no Uhum. nosso escritório, a gente está com um cliente parecido, só que eles usaram outra palavra, eles usaram um contrato de fidelidade. Aí o cliente tinha feito um empréstimo consignado num mês, aí no outro mês eles entraram em contato, mandaram esse contrato de fidelidade, como se estivesse fazendo uma portabilidade de salário para Caramba. ele. Ele acreditou, portabilidade salário não, portabilidade consignada. Do consignado. Ele acreditou estar contratando uma portabilidade de consignado, ligou até para a central do banco, perguntou, é assim, é assado, as outras coisas tudo condizia. Ele fez, assinou lá digitalmente, contratou, acreditando estar contratando esse contrato de fidelidade. Eles falaram que, como ele tinha feito um consignado, os outros bancos iam assediar ele pedindo a portabilidade. Então, ele fazendo essa portabilidade dentro do próprio banco, ele estaria seguro durante 12 meses. Ele fez tudo isso. E no final, eles mandaram um boleto para ele. Não, aqui você vai pagar a diferença e a partir de agora você vai pagar só a parcela de tanto. E o boleto era boleto falso. Gente. E aí ele ficou O com valor 2 vai pra consignados. pessoa. O valor foi para a Aí pessoa. que acontece também quebra do sigilo bancário ali. Tem informações que são também. Quem teve acesso Foi alguém do foi banco. alguém do banco. Então acabou tendo Que um vazamento de tinha a dados ali. informação do contrato anterior. E ele mandou Isso. pra gente, fizeram o contrato igualzinho, com todos os dados do contrato anterior. E aí fizeram até um comparativo. Ó, suas parcelas eram assim, ele fez em 60 vezes. Aí falaram assim, agora a sua parcela vai para 80 vezes. Mas, na verdade, ele fez uma outra contratação. Eles mudaram lá em cima, botaram como portabilidade. Mas chegou o valor para ele, não?
o valor caiu na Caiu na conta, conta mas dele. eles mandaram ele pagar o boleto. Ah, E o boleto era falso. caramba. E É quase um modus operandi parecido com tem um Eles estão gatilho. eles estão se portabilidade. aprimorando. Cada um Não. eles fazem de um Tem um jeito. gatilho que eles usam que, assim, 90% dos consumidores caem nisso, é o troco. Você vai ter um troco de É. 3 mil reais, de 4, como se fosse muita coisa, se for Aham. parar pra pensar no E final dá das parcelas. oportunidade. Essa oportunidade é muito boa. Se você não fizer agora, vai perder. É o gatilho mental Da da escassez urgência. também, né? Urgência É. também, da Pra urgência. ganhar. Usa, Teve um usa cliente muito. que, na época, quando eu trabalhava com a doutora Daniele, que foram 3 consignados, foram empréstimos pessoais, foi de Pernambuco. Que a gente Sim, sim, conseguiu sim, sim. eliminar. Logo que a gente distribuiu o processo, a gente conseguiu eliminar para suspender as cobranças até o final da ação. Tem um ponto muito positivo. O banco não conseguiu reverter e o cliente teve um prejuízo de mais de 200 mil reais se tivesse É. E descontado esse aquele cliente valor. que, nossa, ele não tem costume de consignado, ele tinha um consignado no contra-cheque, então realmente vai de encontro ao que você está falando. A pessoa não tem conhecimento da operação, ela não sabe, Aí eu sabe como é que ela não está funciona. acostumada a contratar, fazer É que portabilidade. quando eu falo, gente, que a pessoa é ignorante porque não tem conhecimento técnico para Sobre aquilo. aquilo. Né? Ignorante no sentido de pejorativo da palavra. É ignorância, não entende. Eu sou uma ignorante para cirurgia cardíaca. Eu não entendo nada, não estudei para isso. Então, assim, nesse cenário, a pessoa tem que falar, realmente, eu sou ignorante, não entendo. E, normalmente, quando se trata de contratos bancários e de dinheiro, a pessoa só vai procurar advogado depois que eu acho que isso aqui tá errado. Eu acho que eu É. sofri um golpe. Depois que dá o problema. No caso, esse cliente, ele só descobriu no outro mês, porque quando veio o contra-cheque dele, com 2 consignados, ao invés de o que ele achou que estava fazendo, que era a Uhum. portabilidade do consignado dele. Dá pra você ver como é que são as coisas. É. E cada golpe é golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe. É golpe do Pix, é golpe É. de empréstimo, de fraude, tá demais. E é direto isso, por isso que eu falo, gente. Tem que ter. Outra coisa que eu tenho, e com a minha família, é ter uma senha. Que essa senha não tá escrita em lugar nenhum. Foi verbalizada entre a gente, analogicamente, né? É um Que código. que se tiver uma imagem minha, um vídeo meu, fazendo um ao vivo aqui com a minha mãe pedir dinheiro, ela vai falar, ok, qual é a nossa senha? Porque já existe inteligência artificial Sim. que imita o meu rosto, a minha voz. Principalmente a gente que produz conteúdo, tá na internet. Tá exposto. Eles fizeram isso com a aposta com a Anitta, né? Usarem a imagem e a voz da Anitta. Eu vi com o William É. Bonner também. A boca se mexe Exatamente. na mesma... Igualzinho, eles fazem perfeito. Inteligência artificial hoje, se for usada pro mal, realmente vai, assim, vai fazer um grande rombo. E aí, sugestão para vocês, para todo mundo que está aqui assistindo. Tem uma senha com a sua família? Uma palavra específica, que seja... a senha com a verificação de 2 etapas. Exatamente. A senha com a minha família é água cristalina. Acabou. Super endividamento. Super endividamento que seja. Não vou usar essa, né, gente? Porque o bandido também pode estar assistindo aqui. Mas, enfim, tenha isso. Porque aí você já sabe. Aí já sabe, não, isso aqui é sério. Não, isso aqui então não é sério. Recentemente até aconteceu comigo. Pegaram a minha foto, mas era outro número. Mandaram pro meu irmão pedindo dinheiro. Aí meu irmão falou assim, ué, a Alana tá me pedindo dinheiro? Aí resolveu me ligar. Aí falou assim, pra que você quer esse dinheiro que você tá pedindo aí? Eu, que dinheiro? Eu tinha acabado de chegar no escritório. Uhum. Aí ele, não, olha aqui a mensagem. Aí ele foi dando corda e a pessoa foi passando os dados. Aí eu falei, gente, meu Deus, eu tenho que avisar os clientes, porque da mesma forma que assim, Isso meu irmão teve a inteligência de, não, vou ligar para ela confirmar se é ela. E falando exatamente assim, eu troquei de número, esse agora é corporativo. Então, assim, se você não tá atento, você tá ali na correria Isso. do dia a dia, Você acaba, acredita. Você Você acaba acredita, você acreditando. faz e depois você vai conferir com a pessoa, né? Por isso que eu fico massificando em cima dos meus clientes. Eu falo, a gente só tem um único número de WhatsApp, que é o nosso WhatsApp oficial, que também é o número fixo do escritório. E por isso, porque assim, escritórios de advocacia Brasil afora estão sofrendo com sofrendo isso. Estão golpes. sofrendo com um golpe direto. Eles estão assediando os clientes de maneira assim, tem uma indenização aqui que saiu, 100 mil reais. Mas para você receber os 100 mil, tem que pagar 5 mil pro um IOF, para isso, para aquilo, a pessoa, pro alvará ser tá bom. liberado. Só que, poxa, entenda, isso não é o número que você fala com o advogado. Mas usou a foto. Gente,
dá uma gugada, põe o nome da gente no Google, você vai ver foto nossa. Então, assim, fiquem atentos. Né? E até a sugestão também em escritório de advocacia. Coloque no contrato uma senha lá com o teu cliente. Boa Usa um ideia. gerador de senha e fala assim, ó, tem que falar essa senha aqui. Se não coincidir aqui, não bater. Porque eles estão se adaptando e a gente precisa estar todo o Exatamente. tempo atento e informado. Esse cliente mesmo, ele falou que ele caiu nesse golpe porque ele estava trabalhando e eles ligando, aí ele ligou para a central do banco. A central falou: "Não é assim mesmo que funciona". Então, se a central do banco confirmou para ele, Exatamente. e foi fazendo todo o passo a passo até o final, só que ele não falou com a central a questão do boleto. E aí acabou caindo no golpe. Então a gente tem que estar o tempo todo atento, Sim. procurar mecanismos de segurança. Gostei dessa ideia da Da senha, senha. senha é a melhor coisa. Essa senha aí, você não deixa nem salva no telefone, porque se for É, hackeado, alguém é. pega. Mas que você seja uma senha ali entre você e tua família, que você já sabe. Fala senha. Gaguejou, fala a senha que a gente tem pra isso. Qualquer coisa referente, porque, gente, todos os golpes são referentes a dinheiro. Então, qualquer coisa referente a dinheiro, você tem que ter, sim, alinhado com a sua família, para evitar. Por quê? Porque a gente está na era dos golpes. A gente está na era dos golpes. Essa é a verdade. Infelizmente, todo mundo quer o dinheiro fácil. Exatamente. Trabalhar, prospectar, gravar vídeo Gravar na internet. vídeo, gravar podcast. Isso aí ninguém quer. Tá ali ralando, não, ninguém quer. Quer o dinheiro fácil, né? Que é extorquir de pessoas. Mas, assim, outro ponto também que eu sempre falo, cara, o universo devolve. É. Se você acha E que você tá antes, lucrando, você vai eles ver. faziam muito com idosos. Agora eles Porque estão. é pior ainda, gente. Eles estão sem critérios, né? Qualquer pessoa assim, É. eles estão Não, pegando. mas vocês imaginam, gente. Idoso, gente. Idoso. Idoso, que a gente tem todo aquele cuidado. Tem que ser psicopata mesmo. Porque a gente. Que eles vão no banco, sacam o dinheiro todo num Nossa. dia só. Quando eu vejo uma pessoa muito idosa na rua sozinha, eu falo, cadê os parentes desse idoso aqui? Que deixou ele sair? Porque você tem trânsito, você tem violência, você sabe? Por isso que minha mãe tá idosa, eu já coloquei logo fazer crossfit. Pra já ficar uma idosa O resistente. mundo tá muito acelerado e atropela essas Exatamente. As pessoas às vezes não têm aquele cuidado que tem que ter Não com tem. idoso, Antigamente no com banco tinha criança. bastante o golpe do chupacabra no cartão. A Nossa, pessoa colocava, esse não conseguia fazia tirar. Ah, deixa muito. que eu te ajudo, eu trabalho aqui no banco. Aí já tinha lido o cartão dela todo. Aham. E- Também de trocar o cartão, esse golpe também É. acontecia. Ainda tem, não É. tinha, ainda acontece. Fazer uma live só de golpes. Se a gente for enumerar, é porque assim, quando a gente acha que já viu de tudo, aí a gente atende um cliente e vem uma modalidade nova de golpe, né? Eles vão Gente, se olha como isso reinventando a acontece. todo momento. O que Pior não que pode é. parar é a operação deles. O operacional deles é a todo vapor. Mas deve ter um call center só de dar golpe do povo, gente. Só pode. Ai, verdade. Gente, a gente tá se caminhando para o final. Já? Nossa. A gente conversou tanto, eu tava nervosa. E aí, agradecer a Alana por ter aqui nosso segundo episódio do nosso Desenho de Vida Cast, que a gente acaba falando de dívida, falando de direito Vida. bancário, de Lifestyle. vida, lifestyle. Mas Alana, muito obrigada por ter aceitado aí o convite. E diga aí para quem estiver assistindo, vale a pena a mentoria Advogando para os Superendividados? Vale super a pena. A gente até fez uma live, né, conversando sobre isso, quando você foi lançar a última turma. Eu indico para todos os meus colegas advogados para incrementar, mesmo que trabalhe com outras áreas no escritório, para incrementar, para a gente entender, para a gente começar a passar para a população e para os consumidores essa educação financeira, esse cenário de que dá para viver melhor. Né? Tá difícil, a economia tá difícil, a inflação, mas tem como você readequar. Então, assim, a mentoria, para mim, foi diferencial, né, no nosso escritório. Eu já tinha os clientes do banco e entender como que funciona. Às vezes a gente fala uma palavrinha, repactuação de dívida, parece que é uma coisa muito difícil. Não, é você repactuar aquele pacto que você já tinha feito. Então, assim, foi muito, muito diferencial mesmo esse serviço, a gente colocar
E eu agradeço, né, pelo convite. Vou estar sempre disponível, porque você fez uma diferença na minha vida, Ai, na minha obrigada. vida profissional, nesse trabalho que eu faço com os clientes, que envolve também emocional, porque você quer dar um acalento para aquela pessoa. Então, sempre quando for esse assunto, pode me chamar que eu tô Pronto. dentro. Pronto. Lucas, obrigada mais uma vez, nosso co-hosting aqui, o Lucas Neves. Vou deixar o arroba de todo mundo também na descrição do vídeo, tá? Pra vocês seguirem. Fala o seu arroba, Alana. É @alanamagno.adv. .adv. Lucas, Lucas Neves ADV também. considerações finais, Lucas. Não, é sempre um prazer estar aqui, lembrando assim, complementando o que a Alana falou, a doutora Daniela, através do direito bancário, trouxe uma experiência, o que eu vivo hoje foi através do que eu aprendi com ela, vivenciando 2022, ali uns 6, 7, 8 meses que eu trabalhei, e depois criei todo esse vínculo com a família dela, e através do direito hoje, direito bancário, eu tenho mais de 200 processos em todo o Brasil, e isso considerando 1 ano e meio, ou até menos, com a carteira do OAB. Então, se você tem dúvidas sobre adquirir a mentoria, de tentar criar novas experiências, fica aqui com o que a gente tem hoje, né? Não que eu seja exemplo para alguma coisa, mas em pouco tempo, você trabalhando sério, se dedicando, dá para você mudar a sua vida. Ele tá sendo humilde, porque ele já conquistou muita coisa. Muita E coisa. aqui a gente está falando da realidade, Da né? realidade, Da gente, realidade. É trabalho duro, não é fácil, é você prospectar, é você explicar para o cliente, porque um cliente de superendividamento, um cliente bancário, você tem que pegar na mão É mais dele e delicado. desconstituir tudo aquilo que o gerente, que é amigo dele de anos, falou para ele. Uhum. Então, assim, não é fácil, mas é possível. É possível. É E tem que possível. gostar, né? Tem que gostar de realmente querer resolver problemas. Quem atua no direito bancário tem que gostar muito de resolver problemas e gostar de gente. O que muita gente, muitos advogados não gostam. Às vezes da pessoa fala, nossa, o cliente aqui tá perturbando. Dá atenção, gente. Dá atenção. Aí você tem que gostar de dar atenção. Se você não gosta de pessoas, não gosta Eu de se costumo Se relacionar. isola no falar. mundinho lá, fecha É, o aí quarto. Eu fica costumo difícil. falar que você tem que dar o atendimento que você gostaria de receber. Exatamente. Para tudo na vida. Você tem que tratar os seus colaboradores da forma que você gostaria de ser tratado, né? É o famoso, né? Eu trato as pessoas, eu tenho educação com as pessoas do jeito que eu gostaria que me tratassem também. Então tem que ser assim. Se for assim, a conta fecha, vai dar certo. Vai dar E Tá certo. se bom. tiver alguém vendendo facilidade, desconfia. Né? Desconfia, Não é desconfia. fácil. Ninguém vai fazer Já tá, 10 já mil K tá, do dia pra noite. tá andando de Porsche já, Lana? Não, Tá ainda andando de não tô Porsche? andando de Não, Porsche. Também, ainda né? não. Ainda não. Tá certo, gente. Então, até o próximo episódio aqui do Desendivida Cast. Que Deus abençoe vocês e vamos pra cima.